3. Você do avião? Vai. Em 2. Em 1. Não sabia disso. É. O avião Silêncio, sobe. mano. Silêncio no set. Professor Craquete. Girafales. Fechar o cabelo. Olá, amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, caiu, gente. Ah, caiu, voltou. Estou aqui na cozinha da minha casa para a inauguração super oficial, um evento sensacional, hoje, Dia Internacional da Mulher. E estou com 4 mulheres, 4 fotógrafas, 4 mães, e eu vou virar a câmera para elas agora. E podem dar um oi. Hello. Então, da esquerda para a direita, vamos apresentá-las. Temos aqui Flávia Wolff. Flávia Wolff, quem é você? Sou Flávia, sou fotógrafa, mãe da Malu, do Lucas e da Yasmin. E É isso mesmo. é isso, É isso enquanto mesmo. isso. Beleza, do lado dela temos a Bruna. Bruna, tudo bem? Quem é você? Tudo bem? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou a Bru, eu sou mãe da Clara, acho que é o primeiro de tudo na minha vida. Sou mulher do Fê e sou fotógrafa de casamento e vim pra polemizar. Muito bem. Na sequência, temos a pessoa que já teve participações especiais aqui nesse canal, você já conhece muito bem, que é a Nina. Olá. tudo bem? Oi! Nina, diga Minha mão quem é tá suando você. aqui. Quem Deixa é eu lá você, no pra quem não te conhece? Então, eu sou a Nina Vilas Boas e eu sou fotógrafa e agora eu tenho uma filha de 7 meses. Isso mudou tudo. Tudo. E ao lado dela, ela também teve participação já especial nesse programa, num momento decisivo da minha vida. A Marcinha. Marcinha, tudo bem? Verdade, Quem é você? tudo bem. Eu sou a Márcia Corraço. Sou mãe do Akira. Fotógrafa. Reparem, ninguém está usando máscara, ninguém, não há segregação aqui. Vamos lá. Xenofobia Sou fotógrafa de família, de parto e tô aqui pra ajudar as amiguinhas nesse podcast lindo sobre Beleza. mães. E comer muito, comer. Exatamente, sobre comer, o encarregado aqui de fazer a comida sou eu, né, o dono da casa, e enquanto eu estou cozinhando a gente vai trocando ideias. E enfim, é isso, então vou virar a câmera pra cá sendo bom. e Já tossi de vocês encostar na Marcinha. podem ficar à vontade aí, enquanto eu começo a cozinhar aqui, cuidado com o corona, isso aí, Ai, ai. oh meu Deus. A gente vai morrer, mas tá tudo bem. Então, vai começar a cozinhação aqui. Então, fique à vontade. Obrigada. Não, vamos jogar a primeira bola no ar, então, enquanto eu começo a preparar as coisas aqui. Falando Existe um sentimento de culpa na mãe dela ter que sair para trabalhar, independente se é fotografia, ela pode ser arquiteta, pode ser médica, qualquer coisa. Existe um sentimento de culpa, de tipo, vou ter que deixar meu filho enquanto eu vou trabalhar? Ou como vocês sentem isso? Ou não tem nada disso? Sim, pode ir pra próxima. Vamos começar do começo. Falem mais desse sentimento de culpa, então. Começa aí, Marcinha. Márcia, você tem mais culpa. Tá bom, então. Então eu tenho mais culpada. Eu me sinto culpada. Eu vou super feliz trabalhar porque eu escolhi fazer isso. Mas eu me sinto culpada por 2 motivos. Um, de deixar o Akira lá sem a minha presença. Isso é muito importante na vida dele. Até o momento, né? E outra por imaginar ou por pensar que eu tô sobrecarregando o Carlon, assim, que é o meu marido, que é o que fica com o Akira quando eu vou sair pra trabalhar. Então, quando eu saio, ou ele vai junto, levando o Akira, e daí eu fico vendo ele ali, do tipo, não trabalhando, entendeu? Deixando de fazer as coisas dele pra estar ali, cuidando do bebê enquanto eu tô trabalhando. Ou ele fica em casa e daí eu fico, ai meu Deus, será que o Akira quer mamar? Ai, sabe? E daí o Carlon fica me atazanando, ele mandando mensagem, vai voltar quando? Vai demorar? Falta muito? Ai, o Akira tá com fome, não, sabe? Daí eu não consigo trabalhar direito. Então eu fico me sinto mal, assim, apesar de querer muito trabalhar, apesar de querer muito, assim, não negar trabalho por conta disso, sabe? Eu vou com culpa mesmo. Eu pego culpa no braço e falo assim, vamos lá. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente. Nasce uma mãe, gostei disso aqui. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Falem mais, vai lá. Tem mais. Eu acho que eu vou falar na sequência, porque a gente tá numa vida muito parecida. Estamos com nenéns com idades com 3 semanas de diferença.
E a culpa está na hora que eu saio de casa e vou fotografar um casamento, né? Que eu fico 12 horas fora. E eu sei muito bem que pra mim é muito mais fácil acalentar um bebê e fazer dormir do que pro Gui, que é o meu marido, acalentar do jeito dele. Vai fazer o quê? Não tem peito, não tem leite, não tem. Ele vai ter que ficar chacoalhando muito mais. E vai ter que, né, também não viver a vida dele. Enquanto que eu poderia fazer aquilo muito mais rápido. Essa é a maior culpa. Mas, né, a gente vai trabalhar como Marcinha, não é mesmo? Temos que trabalhar. A minha culpa, como hoje a minha rotina de trabalho mudou muito, a gente acaba não trabalhando mais na cidade, a gente viaja muito a trabalho, então a minha culpa é semanal, por não estar perto da Clara, por às vezes eu delegar muitas coisas para minha sogra, né, hoje, então a gente brinca em casa que a minha sogra é muito mais mãe da Clara do que eu e o Fer hoje. Então essa é a minha culpa, às vezes de perder alguns momentos, de perder algumas coisas na escola, como eu já perdi, algumas coisas dela estar doente, eu não poder estar perto. Então são essas culpas, assim, até esse crescimento, esses pequenos detalhes, assim, que a rotina da gente não é só no dia do casamento, não é só no fim de semana, por exemplo, no meu caso, mas é durante o dia a dia, né, trabalhando em casa como hoje eu trabalho, então eu sinto isso, assim, eu sinto esse peso, às vezes, dela querer alguma coisa e eu estar ali editando, mas eu preciso fazer ela entender também que eu preciso daquilo, que é toda uma consequência da vida. E é muito louco, assim, porque a gente sempre fala também, eu e o Fê, quando a gente lembra, assim, das questões de pais antigamente, como mudou as coisas, porque os nossos pais não davam essa atenção pra gente extrema que a gente dá pros nossos filhos hoje. Claro, os tempos mudaram, muita coisa mudou, mas eu sinto isso, assim, eu sinto que hoje a gente tem que suprir muito mais isso e às vezes eu me coloco nessa linha tênue, sabe, do super tá ali perto, super fazer as coisas, ou até onde eu vou, sabe? Até onde eu vou ter essa postura de mãe. E uma coisa que a psicóloga da Clara me falou é que a gente é mãe, a gente não é amiga. Tem esse meio termo, só que eu não consigo não ser só mãe, sabe? Eu preciso ser um pouco amiga pra eu ter ela. Então é essa balança que a gente vive todo dia. Sim. Bom, vocês têm, elas têm bebês, né? Os meus já são mais velhos. Eu tenho uma de 13, o Lucas de 11 e a Yasmin de 8. Eu tive o privilégio, assim, de não precisar realmente trabalhar por dinheiro quando eles eram pequenos, até hoje. Então, foi um privilégio e eu disse não, muitas vezes. Até porque o meu interesse na fotografia sempre foi um lado mais não comercial. Então, eu fui fotografando aos poucos, mas eu tinha um horário flexível, eu podia trabalhar à noite. Então eu sempre estive com eles. E de uns anos pra cá, comecei a trabalhar mais. Mesmo assim, eu acho que a fotografia, ela te permite ter um horário flexível, né? Você vai lá, você fica 2 horas fotografando um casamento, mas depois você fica editando, né? De tarde em casa com a tua filha. Então eu acho que isso é um privilégio, porque, né? Porque a gente sai de casa às 8 da manhã e volta às 6. Alguém que trabalha no lugar. Então eu acho assim, uma das melhores profissões para ser mãe. E eu tive esse privilégio, assim, então eu não sinto culpa. Não sinto, assim, eu fiquei muito com eles, disse bastante não, mas sempre fui fotografando daí de outra forma, acrescentando de uma outra forma. De uns tempos pra cá, fotografando. Agora eu acho importante falar não mesmo, sabe? Ter a nossa vida, que eu acho que eles também admiram a gente por sair, fotografar, fazer o que a gente gosta. Então eu não sinto tanta culpa. E tá tudo bem. Eu acho que assim, a culpa, ela... Eu tô meio culpada por não sentir culpa. culpa. Não, mas eu acho que é super bom que você não tenha, porque eu também imagino que, como você mesma disse, o teu universo ele era outro, né? Muito diferente do nosso. Muito. Então não tem porquê, de fato, sentir culpa. Não. E, gente, de verdade, né? Eu acho que a gente é privilegiado dentro das nossas profissões. Lógico. Né? Vocês que melhor conseguem profissão, ganhar dinheiro com fotografia, né? A gente tem a possibilidade de ficar com as crianças. Eu sempre falo isso pra Clara, porque acho que tudo que a gente já conheceu aqui no Brasil, no mundo, e todas as amizades que a gente fez, tudo isso é por conta da fotografia. O Pablo, a Marcinha, a Nina, você hoje. Então a fotografia, de certa forma, ela te abre portas. Você tá trabalhando no momento mais feliz da vida das pessoas. Então é muito louco isso, essas conexões que fazem. Eu já fotografei
vários casamentos que as pessoas se tornaram amigos. Então, os noivos se tornaram amigos, assim, o cliente quebrou aquela barreira, assim, sabe? Então, hoje são meus amigos de vida, às vezes a gente viaja junto, a gente tem as coisas envolvidas ali. Então, a fotografia, a gente é muito privilegiado. Muito. Sim, na verdade, Pablo, você escolheu pessoas já desconstruídas que não têm culpa nenhuma. Então, Tá sendo bem. eu tinha pessoas que têm culpa. A pouca culpa que vocês tinham passou, né? Eu acho que assim, a culpa ela é um problema imaginário que a gente vai montando. Eu acho que como assim, mãe a gente entendeu? já tem culpa, Não existe um né? problema real, É. entende? O problema a gente cria e daí fica ali alimentando aquele problema. Não, e às vezes você fala com o teu filho, né? Ai, mas podia calma. Né? Aí você vem aquela culpa. Será que eu falei direito? Será que... Né? Essa ainda não Então, sei. quer dizer, a culpa como mãe Né? tá... É porque ainda não tá falando. Só fala dadá. Mas você vai saber. Eu tô numa pré-adolescente e... Às vezes que você daí vai sente ficando essa cada vez culpa. mais complexo. Então, e a culpa eu falei no começo, mas nasce uma mãe, a gente já nasce meio que com uma culpa, assim. É uma coisa, eu acho que muito da mulher, né? Essa coisa da fadiga que a gente leva emocional, do o que mesmo você falou? Perpúrio? Puerpério, isso aí. No meu tempo não, É uma não palavra tinha essas nova. coisas, essas coisas novas. Eu acho que é uma palavra velha, mas daí a nova cartilha, né? Das sim. se propaga aí. Então, a gente tem todo esse processo, né? Diferente do homem. O homem, ele passa pela gestação, ele sente amor, ele sente tudo, mas quem sente de verdade é a gente. Desde o momento de carregar, daí o momento de ter, o momento do alimentar, né? O alimentar, tudo é muito mais próximo da mãe. Não, eu assim, culpa eu não sinto de trabalhar, porque mas assim, culpa com certeza, eu também acho. Nasceu uma mãe, né? Nasceu com culpa. Bom, eu não tenho culpa porque a minha filha tinha 1 mês e pouco, a gente tava conversando antes, e eu fui fazer um casamento. O que é algo, né, que não deveria acontecer, porque afinal de contas as pessoas ficam 4, 6 meses esperando pra voltar a trabalhar. E eu vi ali um casamento pintando e um casal fofo num lugar perto da minha casa e falei, tem que olhar pra câmera ou tem que olhar pras pessoas? Aí eu já olhei pra câmera, mas eu olhar pras pessoas. É mais fácil olhar pra você, né? Né? E daí eu peguei e fiz. E assim, claro que eu senti culpa quando eu fui. E eu sentia culpa quando o Gui estacionava lá e falava, eu tô aqui, a Lara tá chorando no carro. Nossa, mata o nosso coração. Por que ele ia fazer isso? É, porque eu tinha que sair pra homem, Não, e daí cara. você vai e Homem você não gosta, se liga. daí você tem culpa porque tá gostando também, né? De estar fotografando às vezes. Não, mas eu não culpo o coitado que levou Sim. a criança berrando no ouvido dele no carro, lá chorandaço, com dias de vida. E a Nossa. mãe quis ganhar dinheiro, né? Quis ir lá no rolê. Daí eu, cheguei, dei mamar e tal, ela acalmou. E depois ele voltou nas 2 da manhã. Deu muita dó dele, assim. Mas é importante pra eles, eu acho, terem esse momento também de responsabilidade, esse momento de mãe, né? Eu esse acho. momento de passar. Não, Sim, eu acho que não é sim. momento de mãe, Não, cara. é Eu um acho que momento é de momento pai. de pai. Momento de pai, eu também mas acho. fazendo um pouco mais. O fato de eu ter mamar, Não, eu acho que é fazendo um pouco mais quando a gente compara com o que a gente vê a média das pessoas, Sim. né? Com o que a gente vê da média dos homens fazendo. Porque quando a gente pensa que os homens deveriam ser assim. Não, e você falou, né? Eu me sinto culpada porque daí ele tem que parar um pouquinho de trabalhar e tal. E só que a gente faz isso, né? E é normal. Sim. Tipo, a mulher parar um pouquinho de trabalhar pro eu homem trabalhar. cheguei a cronometrar E eles pra assim- argumentação do casal ali na hora da DR. O tanto de horas. Isso é muito mina, O cara. tanto de horas que eu passava por dia dando mamar no começo. Porque eram horas. Tipo, 4 horas no dia, pelo menos. Não sequenciais, mas eu passava dando mamar. Sim. É óbvio que... No mínimo, né? É, no começo. mínimo. É óbvio que eu tinha que delegar alguma coisa pra ele. Eu vou continuar fazendo tudo com mais essas 4 horas que entraram na minha vida de mamar? Sim. É. E aí, assunto E aí, culpa? qual que é a próxima pergunta? A gente já entrou quase na treta dos maridos. Podia voltar e começar do começo, né? Até pra gente entender os Eu começos. percebi várias vezes uma certa, assim, os homens, os maridos, o tal,
Vai ter que ter uma conversa só com eles. Vai ter que ter outro lado. Não, mas eu acho que... Seja fotógrafo e casado, como é, né? Não, Não, vamos lá, assim, eu não tenho filhos, não tenho nem namorado. Mas, vamos lá, eu acho que aconteceu uma coisa assim, vocês falaram, você Pablo, falou isso. você edita, né, o vídeo, né? Sim, por quê? Não, porque assim, né, nos últimos vídeos teus você deu um jeito de falar umas 2 vezes que tu não tem namorada, né? Eu acabei de pensar. Ele tá tipo avisando Agora, galera. Segura que é mais Tô fácil. avulso. Eu não tenho namorada. Não, Pablo, me mas dá um garfo. Um garfo. Opa, aqui temos acho mais fácil a Marcinha pegar ali. Pega. Temos o tripé ali. Não, mas eu acho que assim, uma coisa que rolou e acho que é muito recente, eu digo em termos de sociedade isso. Por exemplo, a Flávia falou assim, você era casado, você tinha um marido e você teve como parar de trabalhar e ele tipo, tá provendo, né? Sim. E tal. E aí o que acontece? Eu acho que a partir do momento, isso é uma coisa meio matemática, né? A partir do momento, antigamente você tinha uma pessoa trabalhando, né? E essa pessoa fatalmente ganhava mais. Agora você tem o homem e a mulher trabalhando, fatalmente você aumenta, né? A quantidade de profissionais em campo, você divide o montante que tinha de trabalho, né? Entre o homem e a mulher, né? Só que a divisão das tarefas é uma coisa recente. Porque antigamente, o fato do homem falar assim, vou prover isso, dava a ele, certo ou errado, a questão dele falar assim, bom, eu estou trabalhando, eu estou trazendo a comida, então não me venha com fralda, com isso, com aquilo, pá, e tal. Né? Se a Isso é mulher tá só em recente. casa, eu acho justíssimo Tá, que ela exato. lave as louças. Então, E assim, no eu acho que período isso que é uma ele também tá coisa trabalhando. na qual, por exemplo, a mulher ser mãe é uma coisa biológica que ela está preparada. O homem, não necessariamente. Ele não tem esse... Ele tem que aprender a ser pai. Né? Isso para o homem, eu acho que está sendo uma coisa recente. Não digo todos, não digo mas você vê que até o movimento isso, né, dos homens estarem tendo mais participação agora nas tarefas da casa, etc, etc, e não ser só o trabalho. Né? Porque hoje as coisas realmente, os casais, eles estão mais dividindo não só o aporte financeiro, mas também as tarefas Eu acho que, domésticas. eu acho que Então, isso que é uma veio coisa... um pouco com esse lance até do feminismo, assim, e de entender essa igualdade, né? Acho que o feminismo trouxe um pouco isso, assim, de trazer essa igualdade. Que o que é direitos iguais, né? Eu acho que é ser igual, é andar do lado, né? Não andar... A mulher sempre tá atrás do homem, assim. Eu acho que a mulher tem que estar do lado e caminhar junto. E assim vai, e dividir tudo isso, né? Uhum. Se a gente paga tudo igual dentro de casa, se nós dois saímos pra trabalhar dentro de casa, por que cargas d'água que só eu estendo a roupa no varal, tiro as fraldas e guardo e... Não, qual o sentido disso, né? Então... E que bom que as coisas mudaram, estão Sim, mudando mudaram. e que a gente avance cada vez mais para essa igualdade de estar do lado, assim. E isso é muito claro para mim que trabalho junto com o marido, sei lá, vou falar do meu começo talvez um pouco. Então eu comecei porque o meu marido era fotógrafo. Eu não era fotógrafa, eu nunca tinha trabalhado com nenhum tipo de arte, sempre trabalhei com administração, algo bem burocrático, fechado dentro do escritório. E eu não tinha esse contato, realmente. A fotografia não existia na minha vida, vamos dizer assim, e jamais imaginei trabalhar como fotógrafa. E quando a gente engravidou, com 4 meses de namoro, a nossa vida começou, vai... E eu tava desempregada, o Fê, ele tava desempregado de certa forma, porque o chefe dele tinha meio que dado um pé na bunda dele, mas pra ele ir, né, sozinho, e talvez a Clara, ela veio como esse start pra ambos irem, né? E a gente não sabia o que a gente ia encontrar. A gente não sabia o que a gente ia encontrar. E a gente namorava, então a gente decidiu, né, construir uma vida junto desde a gravidez da Clara, então a gente... juntou as coisas, a gente não casou até hoje, fica aí o... Fica deixa. Então a gente começou a vida ali e eu lembro que o Fer falou, Bru, eu tenho muita vontade de trabalhar por conta, sozinho. E naquela época, há 10, 11 anos atrás, acho que a Nina, que é também mais ou menos dessa época, ou eram os estúdios, né, de fotografia, de casamento, e tava naquela onda, naquele começo de as pessoas
darem o seu nome próprio para sua empresa, né? Maria Fotografia. Então foi assim, e começou como Fer, né? Fer César Fotografia. E eu sempre tive atrás, porque eu não fotografava na época, eu era administradora da empresa, então nesse início. E com o tempo a fotografia ela foi me pegando, assim, sabe? Eu fui sentindo ela, fiz um curso de fotografia e não quis aprender com o Fer. Tipo, tinha essas barreiras, né, de homem e mulher. Fiz um curso de fotografia e falei, acho que eu tinha aquele medo da câmera, sabe? Medo de mexer no instrumento ali. E fui perdendo essas barreiras e eu comecei em alguns casamentos e o que eu achei legal do Fer como homem, assim, que ele sempre me desafiou, mas num desafio bom, assim. Ele, por exemplo, a primeira vez que ele me deixou sozinha num make-off de noiva, eu queria matar ele. Porque eu não sabia o que fazer e meu pensamento sempre era assim, aquela noiva ela vai saber que eu não sei fazer direito ainda e essas coisas, sabe, que a gente vai colocando na cabeça. Então, só que todos esses desafios que ele me colocou pra frente dele, eu fui me libertando de certa forma, sabe, eu fui tirando essas amarras que eu tinha. E eu até brinco que eu saí do armário tem acho que uns 3, 4 anos, assim, que eu me intitulo fotógrafo. Hoje eu sou fotógrafo, eu saí do armário e eu ando ao lado do Fer, assim. Não, e eu acho isso atrás, sabe? Você falar eu sou fotógrafa, eu não sei, eu demorei anos pra falar eu sou fotógrafa. Eu acho que é Sim, ainda mais ele sendo fotógrafo e você ter começado por causa dele, então fica... E o machismo, ele existe ali de certa forma, porque eu lembro que no começo tinham fotos minhas e fotos deles, mas sempre elogiavam ele. Nunca me elogiavam, sabe? Ai, que linda foto, Fer, sabe? E colocavam esses títulos, assim, sabe? Por que só o homem pode ter uma foto boa e eu não? Só porque ele começou primeiro e eu sou mais jovem. Então isso foi mudando, sabe? Mas não era porque o nome dele ainda tava? Talvez eu demorei um tempo pra perceber entender que você tava fotografando também. E demorou muito tempo pra gente conseguir fazer essa transição de não trocar o nome da empresa, de só acrescentar o meu nome à frente. Então foi algo bem orgânico, assim. Como a gente que foi tentando é sentir. Hoje é Bru Fer César. Bru Fer César. Porque a gente pensou, vamos mudar o nome totalmente, sei lá, ser Corações Fotografia. A gente falou, poxa, já tem um nome no mercado, é difícil você reconstruir tudo isso. Então a gente só acrescentou o Bru, que é como todo mundo me chama, e Fer, assim, ficou nome curto, a gente não quis pensar, né? Sim. Mas foi engraçado, porque sempre tinha esse ruído, assim, gerava esse ruído, Fer César, né? Porque o nome é estranho, né? E o ruído, daí uma vez a gente conversou com uma pessoa, ela falou, não, é legal gerar esse ruído e colocar o Bru. E daí até a nossa about, assim, do site e o César fica para outra conversa, assim, sabe? Então é legal também, pelo menos o que a pessoa nos falou, de ter gerado esse ruído. Então o ruído ficou, mas hoje sou fotógrafa. Como você começou, Marcinha? Ai, gente. Nossa, eu comecei... Eu sempre fui uma amante da fotografia. E eu lembro que na época da faculdade, eu e o Carlos, a gente sempre tava indo um pra aula do outro, assim, sabe? E o Carlos tinha aula de fotografia na Belas Artes, e eu ia pras aulas dele e fazia os exercícios junto, sabe? Ficava pirando lá junto e meio que estudando junto a fotografia ali. Você fazia o quê? Eu fazia musicoterapia. Cheiro dessa comida, né? Nossa, tem um cheiro muito bom. E... Na Belas Artes também? Não, na FAP. Na FAP. Ele também? Não, ele fazia na Belas Artes. Só que daí, às vezes, tipo, de manhã ele ia pras aulas comigo, daí à noite eu ia pras aulas com ele na Belas Artes. Tinha um ursinho. E Flávio foi promovido daí na ali câmera 2. começou uma vontade de querer estudar mais, assim, sabe? Ampliou o meu universo ali na fotografia. Mas enfim, como eu tava estudando musicoterapia, aquilo era um hobby, assim, um hobby que eu gostava muito, mas era só um hobby, né? Um hobby que eu gostava de estudar e que de vez em quando eu fazia uns cursos e tal. Mas começou de fato quando eu tava grávida e eu perdi com 12 semanas. E daí eu comecei um projeto que chamava A Luz do Parto,
que era fotografar experiências de partos humanizados em Curitiba, para divulgar as fotos com os relatos de parto dessas mulheres. Porque na época, eu descobri com 4 semanas, assim, e eu já super fui atrás de estudar sobre parto, de conhecer as rodas gestantes da cidade, de participar das rodas e tal. E aquilo me transformou demais, assim. Todos os preconceitos que eu tinha, os medos infundados, as coisas, enfim, aquilo caiu por terra, sabe? Porque eu vi que, cara, as pessoas às vezes ficam chamando de louca quem deseja parir, mas é por pura falta de informação, né? E eu falei, não, cara, eu acho que através da fotografia isso eu posso mudar, sabe? Eu posso ajudar a mudar. Porque a imagem, ela chega muito rápido, assim, dentro das pessoas, né? Por mais que você, sei lá, tenha um texto sobre humanização, você não vai parar pra ler se você não é a favor ou se você não curte. Mas uma foto, uma vez que você viu, não tem como desver aquilo, entendeu? Então, e aquilo vai ressoando ali dentro daquela pessoa, né? Vai ressoando, vai encontrando com outras coisinhas à medida que ela vai andando e tal. E aquilo, eu já recebi vários relatos de pessoas do quanto essas fotos ajudaram a transformar o que elas pensavam sobre parto. E isso pra mim foi muito legal. Eu falei, cara, pronto, cheguei no meu objetivo. Se fosse só uma pessoa que tivesse me inscrito, eu falei, ótimo, era isso que eu queria, sabe? Mas sim, foi legal porque várias pessoas já me inscreveram. Então eu falei, cara, é isso, tem que continuar, entendeu? Esse propósito de expandir, de informar as pessoas com qualidade, tem que ir pra frente, né? Por isso que eu continuei fotografando partos. E daí, por consequência, vieram as famílias, porque daí você vai fotografar o parto, então ela pergunta, você não pode fotografar gestante também, você não fotografa minha família, você não fotografa... Enfim, daí já veio tudo. Uma consequência. Já veio com tudo daí, Daí hoje você tem um grupo de mulheres que tem um grupo chamado Nascer em Foco, que somos em 6 fotógrafas. E a gente meio que se ajuda ali e fomos abrindo portas, assim, né, nas maternidades, com esse novo olhar, com esse olhar mais poético pro parto, né? Porque até então, as empresas que eram cadastradas nas maternidades eram um olhar muito comercial, assim, vamos dizer, né? E daí chegou a gente, assim, com um olhar mais poético, e foi difícil de entrar por conta disso, assim, do tipo, coisa diferente, e do tipo, a gente teve que lutar, assim, no sentido de explicar que a gente não ia ser concorrente, porque o nosso público é outro, completamente diferente, né? Mulheres que escolhem parir naturalmente, dificilmente escolher essas outras empresas mais comerciais. Então eu falei, gente, não somos concorrentes, né? Somos amigos, tá tudo certo. E foi legal, fomos abrindo caminhos aí pra várias pessoas que chegaram depois e é isso. É muito louco, porque quando eu tive a Clara de parto humanizado, era bem o começo do processo de parto humanizado pelo SUS. Eu tive a Clara numa maternidade aqui de Curitiba, no SUS. E esse papo, né, de parto humanizado era muito recente ainda. Eu não entendia, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, então a minha cabeça não entendia, mas eu sabia que eu queria aquele tipo de parto. Então foi uma escolha minha. Eu lembro que minha mãe falava, mas como assim? Porque minha mãe veio de 3 cesáreas. E ela, não, você não precisa, sabe? Porque foi o que ela passou. Ela, não, mas a gente dá um jeito, a gente arruma uma grana, paga o parto, não precisa. Eu falei, não, mas é uma escolha minha. E eu não me arrependo de forma alguma. E talvez lá atrás, se eu tivesse tido mais informações, teria sido mais legal ainda, né? Ou não sei. Então é muito legal ver hoje também. Quem fotografou meu parto foi o Fer. Ele não estava à frente, ele ficou atrás, então a visão toda é daqui. Então tem uma foto muito especial pra mim, que é a foto que quando eu vejo a Clara, né, pela primeira vez, eu tô olhando ela e ela tá aqui de frente, o Fer aqui, como se fosse o meu olhar, sabe, né? Ai, então pra mim essa foto é muito especial, assim. É. Limpo o suor, assim, ó. Não, o suor fez parte. Faz parte. Tá na cozinha, vida real. Uma coisa, vocês falaram que a profissão de fotógrafo dá um certo privilégio, né, pra vocês, pra gente e tal.
E eu achei isso legal. Eu tenho uma amiga minha que é a mulher do meu amigo mais antigo, né, que faleceu ano passado. E ela é professora de biologia. E ela agora tá assim, tá com um filho de 5 anos, né, e tá precisando mais dinheiro, né, porque agora ela ficou sozinha. E ela sempre quis fotografar, né, tipo, ela sempre quis trabalhar com fotógrafo desde a época da faculdade, porque na biologia tinha bastante essa coisa, né, de fotografar e tal. E aí, assim, eu decidi que ela vai trabalhar comigo como assistente sempre que possível, né? Tipo, ela trabalha meio período, então eu vou, tipo, vou ensinar e tal, para que ela possa sair e fotografar. Agora, eu acho que tem várias mães que é uma coisa muito comum, é uma coisa que eu vejo muito, até pelo canal, sempre tem mensagens, assim, do tipo, eu tive filho, e aí eu comecei a fazer foto com o celular, e daí eu não gostava, daí eu quero comprar uma câmera, daí começo a fotografar. E aí fatalmente acaba desenvolvendo, né, uma afinidade pela fotografia. O que vocês acham disso e o que vocês acham para algumas mães que talvez tenham uma situação parecida com a da Cris, né, com essa minha amiga, de como que elas podem hoje, tipo, né, fazer da fotografia uma nova, tipo, pode ser Seu negócio. seu negócio, exatamente. Tipo, como que ela, como mãe solteira, talvez, né, ou viúva, ou como for, elas podem fazer da fotografia o negócio delas, né? Isso eu acho que é uma coisa... Porque realmente é um trabalho que te permite um tempo... Beleza, você tem um trabalho em campo, mas depois você tem o trabalho que você faz em casa, né? Que você pode fazer em casa, né? Então isso eu acho que é uma vantagem, uma coisa importante para a mãe, né? Que ela possa fazer um trabalho assim. Acho que você pode responder, que foi um pouco que você contou. Eu achei difícil essa pergunta, porque ela engloba muitas coisas, né? Ela engloba... Tipo, as pessoas fotografarem com o celular e começar a fotografar e se encantar pela fotografia e isso virar uma profissão. Mas você pode segmentar, não tem problema. Então, eu penso assim, eu acho que a fotografia, eu sou super a favor, eu acho que todo mundo é fotógrafo, acho que a gente vive realmente um momento único, né, até agora. Só que eu vejo assim, bom, a fotografia é uma linguagem como a escrita, né? Então, dentro da escrita, você pode escrever livros técnicos sobre como montar um motor e você pode escrever poesia, né? Então, tipo, nem todo mundo é escritor, apesar de todo mundo saber escrever. Então, eu vejo a fotografia muito dessa forma. Todo mundo sabe fotografar e daí para você ser escritor... Né, ser fotógrafo, escrever com uma imagem... Tem algumas etapas a mais, né? Tem muito mais, muito mais. E aí, eu acho que, como todas as coisas, é preciso muita coisa. É preciso estudar muito, é preciso... Eu acho que precisa estudar, eu acho que as pessoas fotografam muito sem estudar. Eu tive o privilégio de estudar bastante e acho que ainda tem muito... Né, muda muito, mas eu acho que precisa muito estudar, acho que precisa de muita bagagem para hoje em dia você realmente ser um fotógrafo ou um escritor da imagem, digamos, né? Mesmo que você ganhe dinheiro com isso. Então você ganhar dinheiro com a fotografia ou não, também não quer dizer, pode ser uma coisa temporária, né? Não quer dizer, então eu acho difícil, muito difícil, e eu acho fotografia difícil de ganhar dinheiro, mas eu também não sou uma pessoa muito comercial, tem pessoas que são. Então, é a forma, tipo, não tem resposta, eu acho, né, certa. É possível, né? É uma boa profissão pra quem é mãe? Eu acho. Eu acho, tipo, uma das melhores profissões. As coisas mudaram, todo mundo é fotógrafo, muitas pessoas não são fotógrafos e são ótimas, né, nos seus Instagrams e tal, e tem linguagem, e passam poesia naquilo. Tem muito fotógrafo que é super técnico, que não passa. Eu acho que é um caminho de vida, eu acho que você é fotógrafo ao longo da tua vida, e aquela tua obra, né, vai ficando, então... Mas eu acho difícil ganhar dinheiro com isso. Eu lembro de uma discussão uma vez, eu não lembro, foi em algum evento de fotografia que a gente tava, que eles trouxeram sobre o ser e estar fotógrafo, né? Eu acho que depois que a gente é fotógrafo sempre. A gente vai ter um olhar diferente para aquela panela com a fumacinha saindo, já é diferente. A gente vicia pra Sim. sempre olhar a luz do então olhar luz, né? isso, então já é, então eu acho que a gente sempre é fotógrafo, né? A gente é fotógrafo e a gente não está, né? Em alguns momentos da vida a gente pode estar menos, mas a gente é fotógrafo sempre, né? Então isso eu acho que
Que também você vai aprendendo ao longo da vida, né? Mesmo para uma mãe que começou agora, Sim, ela pode ir desenvolvendo esse olhar, né? De estar e depois de ser, né? Mas eu acho que é muito possível você ser um fotógrafo e ganhar dinheiro e não ter toda essa bagagem. Eu acho que a gente vê muito. Não, é super possível. E você consegue, tipo, ganhar muito mais dinheiro que eu, que todo mundo aqui. Sim. Simplesmente você tendo Uma boa parte comercial. Uma parte de saber mexer bem com o Instagram, de, sei lá, fazer trabalho pra blogueira, pra influencer, você, enfim. O mercado lá que a gente começou e o mercado de hoje é muito diferente. De certa forma, Sim. a gente lá de trás foi meio que engolido por toda essa tecnologia. E não falo isso pensando só em incentivar as mães, que é simples assim, se você só quiser ir pro lado comercial, porque elas vão ter que delegar também muito do tempo delas pra fazer Instagram, não é só fazer a foto. A gente não é só fotógrafo e só mãe, né? Não, eu A gente até acho que quem não é administração. tanto só fotógrafo e se dedica pra parte comercial, eu acho que vai melhor. Vai. De verdade, tipo... Então eu realmente acho que é possível. Eu acho difícil porque eu não sou boa nessa parte. Não, se Sou a gente péssima. mais vê, é o mesmo ensaio repetido, de Sim, várias pessoas, sim. a mesma cor, o mesmo lugar, o mesmo Mesmo jeito tratamento, de é. chamar as pessoas pra interação, então fica tipo tudo igual e vende pra caramba, Pois porque é. as pessoas, a maioria das pessoas não está buscando nada artístico, Olha, está a buscando gente teve uma- se colocar É, por isso que eu não caixote consigo. da galera. No nosso evento do Oscar, né, a gente tava falando da Billie Eilish, né? Tal. E Ai, eu adoro tenho a Billie uma, Eilish. uma frase Nossa, que Eu vou no show dela com a minha Quando- filha. Vamos junto, Em São né? Paulo! Agora eu fiquei Vamos. cheia. Na hora que eu vi o nosso, eu falei que Ela vai bosta. pedir de Eu já, aniversário. eu tô assustada. Minha filha tem 9 e já quer ir no show da Billie. Não, mas é independente, Mas elas assim, que gostam, quando, né? quando o assunto é gosto, né, musical e tal. Mas eu sempre digo o seguinte, que a música é tão boa quanto o público que a ouve, né? Então, assim, quanto a cultura que esse pessoal tem. Então, assim, a gente percebe Vou tirar uma foto dele. uma E a fotografia uma também. mudança muito drástica na forma, até isso foi, né, do podcast anterior a esse, que eu estava com a Laura, a gente estava falando disso. A galera fala assim, que a fotografia digital, que isso, que aquilo. Ela democratizou realmente, os celulares democratizaram realmente, estão trazendo novas coisas, mas o que mudou, a meu ver, é mais a forma como as pessoas estão consumindo fotografia. Entendeu? Então aí a mesma coisa também pra música. Você muda, por exemplo, cara, não tem hoje como surgir uma banda como Deep Purple. Não vai acontecer. Entendeu? Por quê? As pessoas não consomem mais música da forma que consumiam em 1974. Nunca diga nunca, Pablo. Pode ter uns caras que tocam. Inclusive, eu tenho um amigo meu que tem uma puta banda de Purple, entendeu? Mas, cara, não é uma coisa já comercial. Então a gente sempre tem que rever também a forma como a gente avalia a fotografia. Né? Foi isso que você falou agora. Tipo, a gente começou X anos atrás, um pouco tempo. Imagine, eu quando comecei, ainda a publicidade ainda era feita com 4x5, com Hasselblad, entendeu? Então a forma que você via essa produção era totalmente diferente, a mídia era outra e tal. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que a pessoa que está entrando hoje na fotografia, ao invés de se preocupar tanto qual câmera que ela vai usar, que lente é boa para isso, que se o flash da Yongnuo dá certo na Canon, tipo essas perguntas que chovem, né, nos grupos e tal, é tipo assim, cara, o que eu quero fazer, para quem que eu vou vender, como que eu vou vender. Fotografia comercial pra mim é não, isso. eu acho que a Nina. Eu tô aqui. Eu acho que você falou muito bem, sabe por quê? Porque eu acho que talvez realmente pra quem queira hoje, de repente, entrar e ganhar dinheiro com fotografia, talvez a parte mais importante seja a pessoa ter um lado comercial Sim. forte. Sim. Melhor do que ser tipo um bom fotógrafo. Porque há 15 anos tinham Tipo, quantos eu, por fotógrafos? exemplo, Ser bom curador no que vai postar. Ah, Nossa, isso a total curadoria diferença. eu é sou um uma tema- pessoa que essa parte de linguagem e tal, eu acho que eu faço bem, mas eu tenho muita dificuldade nessa parte manda aí, comercial. Fábio. Eu tenho muita dificuldade mesmo na parte comercial, assim. Eu acho que eu poderia, de repente, ter um trabalho pior. E se eu fosse boa nessa parte, bem pior. E se eu fosse boa, acho que eu ia vender bem mais. No meu caso, eu É. acho que é diferente de vocês três, porque, vamos dizer, a parte comercial é bem dividida na empresa. É o Fer que faz toda essa parte de mídia.
Então, eu consigo ter os meus outros respiros. Então, quando você trabalha em dois, tem toda essa questão é a melhor parte. de divisão. demais, Então, a né? gente Ter uma tem outra uma pessoa, divisão. né? Imagina ter outra Nina. Não. Outra... Clone, digamos, com o mesmo Clone. objetivo. Sim. né? Não, Uma eu já pessoa preferia ter um responde o clone WhatsApp, que a não outra fosse traz. bom nessa parte. Então, e hoje a gente tem bem dividido tudo na empresa. Por exemplo, toda a parte comercial, vamos dizer, de pré-venda, vamos dizer assim, é comigo, né? Tipo, e-mails, contato, reuniões, é Que comigo. vai metade do dia. Só que o antes, de certa forma, que é o que tá ali, a vitrine hoje, que é o Instagram, né? E os stories e tudo, é ele. Então, a gente preferiu deixar bem separado isso. Até é engraçado que rola esses ruídos. Com quem que eu tô falando? Ninguém nunca sabe com quem tá respondendo ali, mas sempre é o Fê. Aham. Porque senão ia virar um bolo e estragão, ninguém... Então tá, mentira, não é ele não. Continua mistério. E você corta essa parte. Tá. Então é bom ter dividido, mas assim, eu tenho muitas amigas fotógrafas como vocês que fazem. Vocês são tudo na empresa. E como é ser tudo na empresa? Horrível. Horrível. Tira as palavras da minha Eu também acho horrível. É horrível porque, na Foi. verdade, você não é bom em tudo, né? Tipo, você não... Não consegue Não, ser. mesmo sendo em dois, a gente também não não é é nem bom em questão tudo. de ser boa ou não, é uma questão de tempo, gente. De não tempo, existe, é. assim, tempo. tempo viável na vida pra você conseguir fazer tudo. Além do, tipo, sabe, se você tem bebê, cuidar, Sim. cara. Não tem tempo. Não tem Assim, tempo. sem bebê, a gente já não dava conta. É. Lembrei do bebê, nossa. Uma Sim. culpa, voltamos ao Lembrei primeiro da tema. culpa. Da culpa de... Agora que eu vou dar mamar, eu vou ficar aqui no Instagram. Pô, e o momento de conexão? Sim! A culpa de perder o momento de conexão. O bebê tá ali, a coisa mais mágica que existe. Aí você fotografa E daí eu tô, e tipo- posta, assim, momento de conexão, que a fotografia, Faz um texto todo. faz um texto todo bem Viva comentado de em verdade os toques. momentos, né? Através da fotografia, você Mas pode... sabe que eu não tô conseguindo, gente do céu. Falar Ser mãe. Ser mãe. Eu não consigo ficar falando e nem postando nada e nem mexendo no celular amamentando, cara. Porque o Akira, se eu estiver fazendo qualquer outra coisa, ele para de mamar. Na hora, assim, ó. Isso é Então, ótimo. Eu já Viu, vi, ele Nina? começa a olhar Viu? pra trás, É. assim. Então, já Não sei. faça isso. Qualquer barulho. Eu falei uma coisa e ele já para assim. Tipo, Não é apenas essa teta, eu quero a mãe inteira. Exatamente. Não, e daí se eu tô mexendo no celular, ele já vem com a mão, assim, tipo, tá, vou mexer Já também. dá um tapinha no seu... Teco. Cara, daí não dá, assim, o Akira eu falo... Você não, veja, tá, não hora é de só mamar, na é hora de mesa mamar. ou no jantar que você não pode usar celular, né? Também na hora que você tá Exatamente. amamentando. Não, e é muito louco como mudou, assim, porque antigamente, sei lá, a gente Na minha época não tinha tinha. o imediatismo, a gente lidar com essa questão do imediato. A gente fotografava, a gente esperava uns 30 dias e a gente enviava pra ela ou postava no blog. Você tinha todo esse processo de digestão da fotografia, os noivos e o imediatismo, claro, ele é legal, ele é bom, mas de certa forma ele piorou muito mais o nosso trabalho. Porque a gente vive nessa frenética, assim, depois do casamento eu preciso enviar um card de 10 fotos pra noiva, beleza, passou Porque ali, ela já quer postar. porque Mas ela... pra você escolher as 10 fotos, você tem que olhar 7 É, mil. exatamente, Não é horrível. só escolher 10 Não fotos. dá. A pessoa acha que Não. assim, não, pega qualquer 10. Meu, como é que eu vou pegar qualquer 10? Não dá, eu vou ter que Não, e olhar você não, 7. você não vai mandar pra ela postar. Ouviram, tem que estar noivas? Ouviram? editadinha, tem que estar um Não, pouco gente. editado. Sim, é óbvio Né? que ela vai postar. Vai postar, vai colocar teu nome. Tem que estar Exatamente. editada a Assim, foto. Agora a forma, decoradora as que não tem noivas- noção. As noivas Você tem que que não me escolher ouçam. as 10, editar as 10. Sim. Tipo, escolher de 7 mil. Mas é Porque a ela vai outra ter o vitrine, nome. porque de certa forma essas 10 imagens ali que a gente tá, claro, hoje em dia Sim. trabalhando um pouquinho mais já no domingo, que não era pra trabalhar, ou às vezes, muitas vezes a gente que acaba viajando no aeroporto ali, já mandando, sabe, você não tem nenhum tempo de digerir, como eu falei, aquilo tudo, mas é o que vai vender você pro próximo casamento, porque hoje é aquela coisa, se você não tá sendo visto, você não vai ser lembrado e o algoritmo vai te engolir. E É um passar rolê. pra fornecedor, E passar pra fornecedor é um saco pra decoradora, O pra algoritmo, maquiadora eu também. sou Todas a- elas
Mas todas elas vão espalhar Sim. teu nome. Gente, meu Mas, Deus, é claro eu vou que é um fazer um saco, curso com mas você. é ótimo. Tipo, sério, Pra gente eu também. preciso de um curso desse. Tipo, uau! Na verdade, como não deixa de ser visto, não deixa de ser lembrado, poxa, já trabalhando. Dá uma Tá ansiedade, vendo? você tem que fazer terapia ao mesmo tempo. É por Agora, isso que eu Você às vezes sente ela culpa sai do sem trabalho, né? tempo, Porque daí não é só culpa de ser mãe, eu fico é às culpa vezes do um trabalho mês também. sem postar nada, em story nada, porque eu Não não pode, tô tendo amiga, tempo. não Pois é. pode. É suicídio Não pode. digital. Não, eu sou É. total. Eu já me suicidei várias vezes. Eu também, na verdade. Ó, eu quero aproveitar uma coisa então. Vocês perguntaram o que é ser empresária, mãe sozinha pra elas. E quero aproveitar e mudar pra Bruna. Como é ter que trabalhar, cozinhar, Polêmica! ir pro colégio, voltar tudo com o Fer. Como é trabalhar? Como trabalhar em casal sem enlouquecer. Isso é Assim, assume. isso é um tema do nosso workshop. E Então, a gente até hoje não tem a resposta. Cara, acho que a primeira resposta, assim, eu não sei como é trabalhar sem o Fer, porque a gente começou junto, como eu comentei, né, no começo. Então eu não sei como não é trabalhar com ele sem fazer toda essa divisão. Mas a gente teve escritório por muito tempo, então a gente tinha muito bem dividido, assim, o trabalho é no escritório, quando chega em casa é da Clara. E há 3 anos a gente fechou o escritório, rompeu, porque a gente tinha escritório para fazer Skype, não estava fazendo mais sentido, a gente foi trabalhar em casa. No começo foi 1000 maravilhas, em casa, tipo, acordar de pijama e vai trabalhar. Só que isso foi ficando também, tudo tem os seus prós e contras, e isso chegou nesse ano, bateu um pouco mais forte como contra, porque a gente estava ficando meio doente, enlouquecendo com esse processo, porque eu tenho uma mini adolescente em casa que tá passando por vários processos da vida dela também, ela tá saindo de uma infância, entrando, você tem uma menina de 13, você sabe Sim. todo esse processo que elas passam ali internos, a gente já passou Não, por e isso. assim, ela tá com 13 a minha e eu tenho um de 11. Então eu já falo, não, você não tá na adolescência, nem entre ainda. Porque ela está entrando neste momento. calma, Então você não preciso pode ver uma ordem, só. ordem. Então, é um processo muito maluco de entendimento, assim. E um exercício que a gente tem feito é da gente ter tempo sozinho de cada um, assim, sabe? Cada um vai pro seu rolê, cada um vai pro seu movimento. A gente ter esses tempos sozinhos e a gente ter bem entendido quando é assunto de empresa, vamos parar de varrer a casa e vamos fazer o assunto. Tipo, ele me cobra muito disso, isso é um problema mais meu do que dele. Porque a minha manhã é da Clara, por exemplo. Então, minha manhã é ser mãe, fazer atividade e ele tá trabalhando. Eu não cobro muito isso, porque ele precisa trabalhar o dia todo e eu consigo trabalhar somente à tarde. Então, esse é um privilégio que eu falei às vezes, que... Sim. Esse é um Ok, problema aceita. de ter o escritório dentro de casa, É. porque o meu também é. E O meu também é cada dentro de vez que casa. você olha para aquele computador, você lembra de toda a lista de afazeres. É domingo, mas você lembra da lista de afazeres. Você se culpa no domingo, às 3 da tarde. Sim, Você não tá sim. ali, então Três, ele tá não, é tão coisa fácil. 7, mais ou menos. É 7 da noite? Chega às 7 e falou, começou segunda-feira. Esse é meu. Não é? Eu também trabalho em casa, mas eu sempre trabalhei em casa, tipo, sempre. Eu acho que agora... Eu tenho que sair de casa pra eu realmente descansar. Mas eu acho que, concluindo só a tua pergunta, Pablo, eu acho que é esse respeito, sabe? Entender também o limite do outro, a gente tentar se respeitar na medida do possível. Porque a gente trabalha junto e a gente precisa ter uma boa convivência ali. Mas assim, tem momentos que eu tô emputecida e cada um fica quebra na o pau. sua e quebra o pau. E também é necessário, né? Sim, É necessário sim, eu esses acho. ciclos, assim. Porque a gente é fotógrafo, a gente é mãe, mas a gente é ser humano. A gente tem um monte de coisa aqui dentro e que todo dia muda, né? Todo dia a gente é uma pessoa, né? Tem dia que eu levanto super bem, tem dia que eu levanto super mal. E assim, é diário, né? Então é uma construção diária, assim. Sim. Mas eu acho que é esse respeito, respeitar o limite do outro, respeitar o espaço do outro. Eu acho que... Isso é um aprendizado diário, né? Você Respeitar também esse limite, tá com o cara. né? Sim. Aham. Muito. Vira pra você. Assim. Dá a câmera pra Nina. Dá a câmera. Igual gatinho. Assim. Não, eu acho Vira, bem vira. legal a gente falar e ninguém olhar pra gente. Mas, Você, tipo, você... Agora você vai parar de falar? Vem uma voz. Parei de falar. Então, lá em casa, eu e o Carlos, a gente muitas vezes faz trabalho juntos.
E foi um puta aprendizado saber como falar as críticas, porque, sei lá, eu sempre pergunto pra ele e ele sempre me pergunta: você gostou disso? Como é que tá? Sabe? Enfim, já pedi as dicas ali, né? Antes de colocar pro mundo ver. E às vezes você não acha que tá bom, né? Então você tem que saber falar, tipo, não tá bom. Assim. Que bom que a gente não tem isso, né, Nina? Sim. A gente não tem ninguém falando que não tá bom. Só basta a gente achar que tá bom, tá tudo bem. Que tá libertado também. Já vou usar ele. Na verdade, Cara, eu tento pedir opinião. Não, eu pro também Guilherme, tento. Mas ele, advogado que é, ele. sei Acha lá. tudo lindo. Na verdade, sei lá. Assim, outra coisa que eu entendi também é: o Carlon tem um gosto que é muito diferente do meu gosto. Então, eu já entendi que ele nunca vai gostar das coisas que eu gosto. O Fer também É não. isso. Não Eu tá gosto tudo de uma coisa e ele sempre vai dizer que tá susto, ruim. Paco, né, Então, obviamente. tipo, tudo bem, sabe? Ok, tá ruim porque você não gosta, mas eu gosto, tá tudo bem, eu vou fazer assim mesmo. É, mas outra coisa que é legal é também se respeitar nisso, é se Eu também respeitar acho. nas escolhas, assim, sei lá, no começo eu lembro que ele sempre falava: putz, Bru, no casamento, assim, a minha inexperiência, eu tava lá fotografando o gatinho, porque eu amo gato, eu tava fotografando a folhinha, e tipo, as coisas bonitinho. acontecendo, sei lá, a noiva beijando e eu lá beijando. É real isso. Ou eu chorando numa cerimônia e o LED indo e a câmera indo junto. Então no começo, só que depois ele começou a entender que assim, ele não precisava de um outro Fer. Ele precisava de um outro olhar pra complementar o trabalho dele. Hoje eu acho muito legal porque ele reconhece, fala isso pra mim. E eu acho muito legal essa troca que ele tem comigo como homem. E a assim, noiva sabe? deve gostar, né? Nossa, vocês fotografaram essa folhinha? Eu gostei Sim. tanto dela. Não, e é muito louco. Hoje a gente publicou uma sequência de folhas. Teve Eu vi. uma foto mais aberta, daí teve Aham. uma folha que a noiva fez essas folhas pra casa dela, como quadro. E é um outro projeto que a gente vai fazer também agora de vender print e tal. E então é muito legal esses contrapontos. E foi engraçado que essa folha fechada, o detalhe foi dele. A foto mais aberta era minha. Então é legal, porque a gente às vezes tem esses contrapontos. Essa assim. troca de personalidade. Troco. É muito importante, porque eu sempre vi assim que às vezes ele tinha outros Fers, outras pessoas fazendo igual a ele. Não sei, Nina, tu que trabalha também com casamento, se às vezes você via isso, que você tinha outros Ninos na sua vida. E é tão legal quando vem algum fotógrafo, um segundo fotógrafo, com outro olhar, que complementa o teu, não é igual ao teu. Então isso é muito legal. Não sei, Pablo, sua experiência fotográfica. Cara, a minha experiência fotográfica que sou eu com eu, né? Eu não tenho muito, né? Tipo, porque eu faço trabalhos bem diferentes, né? Do que vocês fazem. Então até nem... Não lembro de eu ter... O que acontece às vezes é, por exemplo, eu estar fazendo estilo e tem uma equipe fazendo vídeo, ao contrário, né? E aí a gente tenta alinhar. Só que no vídeo, principalmente, as coisas têm que ser muito mais planejadas, né? Você já tem que ter o roteiro, ele é storyboard, você antes, tem que ter né? roteiro, você já tem que ter uma ideia até da lente que você vai usar na cena tal. Não tem muito espaço para improvisação no cine, né? É uma coisa um pouco diferente. Boring. Mas... Cara, Não, você muito já disse que é pouco, tão cara. legal quando a gente tá lá fotografando a Nina, é uma dessas, cara. Que ela tá lá fotografando com a lente. Não, peraí. Vou trocar de lente aqui. Aí você troca de lente. Não, peraí. Você vai trocar de lente aqui. Ai, desculpa, é que eu não carrego duas câmeras pesadas no meio do ensaio. Eu não consigo fotografar com É, dois. já acho tá, por horrível. exemplo. A Eu Nina também está não. sentindo um pouco agora. Como que é trabalhar com um DX, por exemplo? Não é bem a câmera assim, Para de né? ostentar, Pablo. Não, mas não é o tipo da câmera Tá leve, né? Não é o tipo do equipamento leve, assim, de você Não trabalhar. Não, mas eu tô Não falando é. que isso é legal de É. poder ter Se justifique. Eu tô falando que é legal você poder parar Réplica. e pensar assim, ó, que no meio do rolê, acho que uma outra lente fica legal agora. Entendeu? Eu não tava te criticando. Claro, porque É tão muda legal. tudo. Exatamente. Você tá lá fotografando e fala, não, pô, outra lente ia dar outra cara pro negócio, então vou pegar outra. É muito louco isso, que por eu ser dois, por a gente trabalhar em dois, então raramente eu troco de lente. Você já sabe que tem Porque, outro com porque eu já outra. tenho Ah. ele, assim, a gente sempre tá se olhando, é outra coisa que a gente faz esse exercício de se olhar, ver o que cada um tá fazendo, realmente, pra não tá fazendo igual, assim, porque... Por que
você vai estar no mesmo ângulo, do mesmo lado. E eu via muito isso, assim, sabe? Pô, o fotógrafo tá do mesmo ângulo, da mesma coisa. O que eu vou fazer com essa foto igual, sabe? Então, às vezes pode ficar melhor. Também. Sim, de ficar no teu lado. É. Então muda de ângulo, vai buscar outras coisas. Prévia. Flávia Wolff, você é Aí, inimiga ó. da prévia. Eu? Você tá mais perto. Pra quem? Vamos ver. Posso correr olhar? Momento Gente. Masterchef. Masterchef. Não, vai, close no Close. biquinho. Ok. Tá gostoso? Tenta um perro? Tenta um perro? Tem. Então, Tá bem bom. tenta um perro. Então, alguém mais quer, Marcinha? Eu quero. Vai lá. Eu sei que eu quero. Eu não sei trabalhar com outras pessoas. Eu vou, gente, só responder o maridinho aqui. Manda aí, manda a câmera. É uma pausa? Pode ser, manda pausa. Manda aqui. Pausa para celulares. Tic. Filma aqui. Filma eu. Filma eu aqui, isso. Aproveitando esse momento de falar de mamar, de comer. Ai, Nossa, calma aí. Pera aí, tá a câmera quase caiu. Isso. Aproveitando esse momento então de mamar e tal, começamos então a comer, porque está pronto. Vamos ver aqui como é que tá esse risoto do Paulo. Já foi, já acabou. Tá bom, hein? Olha isso, até pegou e a lente tá embaçada. Momento Masterchef. Maravilhoso. Bem espontâneo. Tá com tempero. Muito Dá pra bem. pensar embaixo da mesa, agora é o momento da Maria. Vamos passar Que embaixo da mesa. delícia. Uau. Meu. Uau! Vamos ver, Nina Slow. Isso, muito bem. Vamos ver. Como que é no Masterchef? Você... Isso, muito bem. Clara! Larga de celular, menina. Ó, temos o prato Tira pra o você. cogumelo. Não quer? Não quer, tem certeza? Absoluta? Tem. Conhece o filho que eu tenho. Desde bebê. Desde bebê. Clara, conta pra mim, por favor, como é ficar sozinha quando seus pais viajam para fazer casamentos e, enfim, essa rotina profissional dos seus pais. Ah, é meio chato de vez em quando, mas de vez em quando eu tô com uma companhia é legal. É corrido, mas eu sei como é. E quando você viaja junto, é legal? Aí é mais legal. Qual foi a última viagem que vocês fizeram? Pra Uruguai. E o que você achou? Legal. O que você gostou mais do Uruguai? Que difícil. Tempo! Eu acho que foi lobo marinho. Os Você gostou dos meus marinhos? É? E o que você gostou de comer lá? Batata frita. E É os um prato miojos que a tipicamente gente uruguaio. fazia? Mas é que tinha uma batata frita lá, foi a melhor opção. Foi a melhor opção. E você nos fotografa também, né? Pra gente poder Você aparecer. está nas fotografando fotos. agora, né? Eu lembro numa foto tua, quando você tava mais neném, assim, que você tava com um computador de brinquedo. E você tava falando que você ia editar fotos igual pra Eu lembro disso. Eu tava dentro do armário. Dentro do armário? E você quer trabalhar com fotografia também ou você quer fazer outra coisa? Não sei, de vez em quando sim, de vez em quando vejo outra coisa. Que outra coisa? Ai, mãe. Nossa, que Não me difícil. constrange, O que você mãe. quer Será que daqui a uns anos será Bru, Fer e Clau? E Clau. E claro. Obrigada. De nada, Te amo. também. O Paco tá te apavorando muito? Eu tenho que treinar o Akira desde sempre, assim. Quando fala te amo, ele fala também. É assim. A gente falava Olha, como vai era ter o Han te amo Solo, mais né? que Eu tudo. sei. A gente tinha um que era te amo mais que tudo. Nessa vida. Eu tenho isso com as crianças. Te amo mais que tu nessa vida. Eu que te amo mais que tu nessa vida. Mas Você tinha me perguntado alguma coisa, né? Que eu acho que eu não respondi. Meu irmão. Eu queria fazer um elogio. Hum. Queria dizer que quando a gente vai... Câmera. Câmera, por favor. Câmera. Não sei Câmera, por favor. Pra Queria elogio. dizer que eu queria fazer um elogio primeiro. É, Muito importante. muito importante. Meninas, é muito importante o que eu vou dizer. Close. Foca. Foco. O que é o banheiro de um homem solteiro? Geralmente é o quê?
podre, né? Você não tem coragem de entrar. Você entra assim, tipo, nada me encoste, por favor. Aí você entra no banheiro do Pablo, gente. É tudo limpo. É uma maravilha. Isso. O chão Fala é isso, até porque ele branco. tem falado que Não tem nada namorado. sujeira. Então você tem coragem de Mas não é sentar problema. pra fazer xixi. É mesmo? Fala aí, meninas Também desse botar a tampa Brasil. amarela? Meninas desse Brasil. E ele não tem Meninas, namorada. Ele não tá- tem Ele namorado. não tem namorado. Tá pra E jogo. ele limpa o banheiro como ninguém. E Eu acho cozinha que bem. isso é um ponto importante. E cozinha bem. Cozinha bem, Eu Nina. acho que isso é um ponto bem considerável aí para as meninas pensarem a respeito, viu? E ele se dá bem com crianças. Nossa. Que os meus filhos gostam dele E também. vai fotografar você maravilhosamente É. bem. Que mais? É verdade. Sem Nos dizer. ângulos certos, não importa. Né? Vai ficar bonito. Exatamente. Vai fazer jantar à luz de vela. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Tá. Você vai poder ir no banheiro limpo, ser fotografado, jantar à luz de velas. E caso você tenha filhos, ele vai ser legal com seus filhos. E é gringo, gente. E fala espanhol! Fala Fala espanhol. Fala espanhol. Hablas espanhol? Bom, Chico. e diz uma coisa agora, perguntando nesse último momento, obrigado pelas considerações, tá? Nada. Né, não vamos passar Essa Pode parte coração. não vai cortar. Não, essa parte não, essa parte sim. Vai Essa dar. parte vou adicionar um reverb. Vai aumentar o volume. Vamos lá, estamos já dando algumas considerações, já estamos com 1h20, cara, de podcast. Sensacional, vamos ganhar no Joe Rogan daqui a pouco. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram comentar, que vocês queiram tratar, que vocês queiram... Tem umas perguntas que eu recebi, né? Perguntas da Nina. Aliás, sigam o Instagram da Nina, por favor, que a Nina está muito triste. O meu também, pode seguir Não, também. mas Mas ela é comercial. ela tá muito triste. O meu também, gente. Eu tô muito longe dos 10K. Muito longe. Eu tô longe também de Gente, 2. o drama Não, maior dos é o 3 meu. casos eu tô longe. Falou. Orgânico. Vai lá, A pessoa Primeiro. pode seguir todo mundo. vai lá. Primeiro de tudo, Primeiro de insira aqui nesse vídeo várias jequiti, assim, sigam a Jequiti. Nina. Nina, siga a Em Nina. todos os momentos, assim. Gente, segundo, Olha como ela é comercial. Gente, sério, eu preciso fazer um curso com você. segunda coisa, eu quero sensibilizar vocês que eu tinha um Instagram muito antigo. Vou voltar. Violinos, por favor. E ele tava lá e tinha lá o meu 7.000K. Não era muita coisa, mas era 7.000zinho, né? Orgânicozinhos. E que ele não funcionava. Ele não deixava eu repostar as paradas, ele não deixava eu fazer enquetes. E eu tinha muito medo que um dia eu chegasse lá nos famosos 10K que eu podia arrastar pra cima e ele também não funcionasse. Eu falei, não, vamos começar tudo de novo. E eu comecei tudo de novo. E daí o que acontece? Eu tenho agora só. Eu tenho humildes 1.800K, 1.700K. É mais humilde. Bueno, É humilde. Todo dia Como ela faz isso, humilde? todo dia. Eu tô gente. Eu tenho isso no meu. humildade. Qual é o problema disso, Nina? Ter 1.800 não, que ela caras. saiu de Tem onde um 7. problema, tem problema. Ela saiu de onde 7, entendeu? E tal, então assim. Entendi. Mas é que eu Mas acho olha, que as gente, pessoas sigam a olham Marcinha e dão Ratso. crédito. Mas o meu Pelos também, K. mas o meu também é Não, orgânico. sim. Foco, Meu é foco, orgânico. foco. Vamos Dão lá. E aí, créditos e aí? pelos K. Vamos lá, e aí? K são importantes. Só pergunta. Antes não era ter seguidor, era igual ter dinheiro no banco imobiliário, diziam, mas hoje não é mais. Entendi. Hoje tinha. Não é. Hoje é banco de dinheiro. verdade. Hoje é banco de verdade. Vai lá. Me sigam, por Suas favor. perguntas. Perguntas dos Se telespectadores. vocês me seguirem, eu... Vou te seguir agora, que eu acho que eu não Vai lá. te sigo. eu vou te seguir de volta. Vai, qual que é? Nina sei também, Tá, vai. continua. Qual que é o teu? Nina Vilas Boas, _fotos. Deixa eu pegar porque o a Nina Nina. Vilas Boas ainda tá lá. Porque eu também não quis ser essa pessoa Vilas Boas underline fotos. com Tá, e PH. aí tem que seguir todo mundo. Vou seguir todo mundo, gente. Eu Não só pode. vou pra fotografia. Qual que é o teu? Marcinha Corrazzo. Com K. Marcinha A pergunta. A pergunta. Corrazzo. A pergunta é o seguinte. K-O-H-A-T-S-U. Qual que é o de vocês? O Como... meu é F7. As duas, tem duas perguntas iguais. F7. Você leva a Lara pros eventos, como é? E a outra é, como você faz pela Larinha quando sai e passa a noite Mas fora? não é Ou seja, Bru e os Fê? eventos. Aqui, só que não dá pra mudar Dá a sim. procura. Por Você favor, sabe? Muda o nome? A Nina vai responder Aqui, pergunta. mudar o Brief. arroba? Aham. Tem como? Não Aqui, sabia ó, você disso. vem aqui. Ordem no... Ordem no tribunal. Por favor, prossiga então. Tipo, responda a sua Então, a pergunta. pergunta é sobre sair Obrigada.
fotografar o que fazer com as crias. Sim. Eu nunca levei a cria, no caso. Sempre deixo com o papai. Nesses 8 meses de vida, você ainda não levou? Meses, nunca levei. Porque talvez eu ainda tenho aquele resquício de... Proteção. Não, pior que isso. Sabe aquela coisa que as pessoas discriminam mamães por elas serem mães, elas têm que ser só profissionais? Você acha isso? Eu acho. Eu tenho esse negócio ainda. Eu acho que tipo, se eu pegar o nenê no meio de uma reunião com umas noivas, por exemplo, tô lá fazendo reunião, e eu pego o nenê e eu tipo, dou atenção pro nenê e paro e perco o meu foco da reunião, eu acho que vai ser super antiprofissional. Talvez eu esteja extremamente errada, porque as pessoas têm que aprender a respeitar o espaço, o momento de vida das mães e incluir elas nesse momento que elas estão vivendo e aceitar e contratar do mesmo jeito. Porém, eu não consigo fazer isso. Eu acho que o momento eu quero focar, quero ter aqui o meu momento só eu com o meu cliente. Então, cada reunião eu tenho que ter uma babá pra cuidar dela, mesmo que essa reunião esteja tipo, rolando na minha casa e tal, que eu tenho um home office que a primeira sala já é o meu escritório, que tipo, a pessoa meio que não vê. Você é muito boa. Você é muito boa de business. Muito boa de verdade. Eu deixo, tipo, alguém sempre cuidando e não quero que, tipo... Eu fecho 2 portas pra que, tipo, se ela chora, aquilo não interfira e de onde muito. veio E eu sei que, esse tipo, teu eu vou lado? ficar, É tipo, natural teu ou você estudou eu vou ficar, isso? tipo, 1 hora longe dela. Eu não tenho culpa se ela chorar um pouquinho de falta minha. Não tô judiando. Então, eu continuo ali a minha reunião e não misturo as coisas. Até porque, eu já recebi noivos na minha casa que fecharam comigo, que foram em outra mãe, fotógrafa. E hoje eu sinto muito mais por ela do que eu senti na época. Mas que não fecharam com ela porque ela tava, tipo, naquele momento de separação pós-parto, as primeiras reuniões, primeiros trabalhos pós-criança. E ela falava muito sobre isso. E isso afastou o casal. Porque eles pensaram assim... Poxa... A gente quer uma pessoa 100%. Poxa, é o meu único casamento. Eu só vou casar uma vez na vida. Eu acho que eu quero contratar uma pessoa que esteja lá 100% pra mim. Que não fique preocupada com a criança e etc. E talvez eu pensasse da mesma forma se fosse meu casamento, entendeu? Tipo assim, se ela tá tão preocupada com a criança, eu acho melhor que ela tenha um momento com a criança. Que ela não, eu não vou contratar alguém que esteja 100% presente pra mim. Então, eu acabo separando isso, porque eu acho que se eu penso assim, é autoanálise mesmo. Eu sei que eu pensaria assim, apesar de eu não querer pensar assim, eu pensaria assim. É o meu único casamento, poxa, eu quero alguém lá pra mim. Sabe como que eu pensaria? Você veja, eu pensaria assim, cara, eu não me importo que as minhas fotos sejam piores. Ela tá precisando de alguém que eu contrate ela. Uhum. Mesmo que sejam piores as minhas fotos, eu vou contratar ela, eu vou ter lá a minha memória. Sim. Mas ela tá precisando que... Você vê? Sim. Isso me levou tipo, ao fato de... Quando eu fiquei grávida, eu falei, puta merda, alguém vai... Tipo, eu tinha muitos contratos, assim. Mas eu meio que planejei ficar grávida pra eu ter a Lara bem no momento de meio de ano, que é baixa temporada, junho e tal. E eu realmente, eu tentei fazer, e eu fiz a Lara bem no dia programado, assim, deu tudo certo. Mas assim... linda, né, gente? Linda. Programação Gente, que eu não tive. Programação que eu não tive. Eu tinha um evento no dia. Tem uma câmera lá também? Claro, temos também a câmera do drone. Não, você corta. Temos a câmera do drone aí. Eu cheguei ao nível assim, tipo, eu tinha um evento dos meus amigos lá do CrossFit. E daí eu falei assim, não vou hoje, porque hoje é meu dia fértil e eu preciso fazer um filho. E eu fiz o filho. Porque senão, pra ela poder nascer na temporada baixa de fotografia. Então tem que ser hoje. Porque senão eu vou voltar a ter trabalho, ela vai nascer. O que aconteceu é que eu não precisei desfazer nenhum contrato, que eu já tinha ouvido também, falado com muitos fotógrafos, que eu tava querendo ter filho. Tinha outro casal de fotógrafos que perderam vários contratos quando eles contaram que estavam grávidos. Olha, gente, que perderam horror. vários, tipo, eles pediram dinheiro de volta, não quiseram fechar mais com eles. Já tava tudo fechado. Isso existe também. Daí, tipo, eu expliquei. A primeira coisa que antes de eu contar pra minha mãe, eu contei para meus clientes, assim, que na gravidez, tipo, os casamentos que eu estaria barriguda. Porque eu sei que pode gerar uma aflição, tipo, meu Deus,
Tem gravidez que são fáceis, mas tem gravidez que não são. A minha foi extremamente fácil. Mas tem gravidez que você precisa ficar de cama. Eu já fotografei, eu fotografo gestante. Então eu fotografei uma que não podia subir escada de jeito nenhum. Tinha que tomar remédio todo dia porque o útero não segurava o neném. Sim. Então, tipo, existe tudo isso. Eu sei, não é tão simples. Não é tipo, mas gravidez não é doença. Não é mesmo, mas existe uma porcentagem mas algumas são de complicadíssimas, restrição. Então, tipo, eu trabalhei até 34 semanas, não precisei desfazer nenhum casamento. E eu fechei casamentos contando que eu tava grávida, mas daí com toda a transparência do mundo. E fechei os últimos casamentos que eu tava com 34, 33 semanas, eu levei um fotógrafo a mais por conta da casa, só por... eu fecho com você, mas pode ser que vai que eu não esteja mais bem, ou eu não aguente, tipo, as 12 horas de trabalho, enfim. E por que eu tô falando isso mesmo? Perdi o fio da meada. Porque ela perguntou alguma coisa pra você. Eu perguntei? A questão tipo, de você esquecido. assumir que você tá com gente, filho. mãe é assim, tem Então, tipo, memória. eu separo muito, assim. Eu não quero envolver meu filho, levar minha filha nos momentos de trabalho, porque eu quero focar no que eu tô fazendo. Se eu levo ela já no começo, nos primeiros dias da Lara, eu fechei uns ensaios. Me senti culpada. Nossa, e até hoje me sinto culpada, tadinha. Porque ela teve que, tipo, sei lá, sair do alto da 15 até lá o Barigui, onde eu tava fazendo o ensaio, que era tipo meia hora de trânsito, chorando meia hora até ficar rouca. Pra chegar lá, pra eu dar uma mamar no meio do meu ensaio. Porque ia dar um tempo ali de 2 horas, 3 horas que eu saí de casa e eu não queria deixar ela... E ela precisava realmente mamar em livre demanda. Então... foi tenso nesse momento, assim, no começo. Hoje, daí, eu aprendi a deixar os mamás congelados em casa. E isso me deu uma liberdade gigante. Mas eu sei que não é tão simples assim, né? Eu tinha que ficar todo o tempo na maquininha. Então, tipo, o tempo que eu não tava dando mamar, eu tava ordenhando mamar. E eu ordenhava, ela ia dormir, eu sabia que ia dar um tempo antes dela acordar, então eu ordenhava. Daí eu deixava tudo guardado no freezer. E daí, assim, eu tipo, eu fico tranquila, fome ela não vai passar. Ela vai ter o Gui vai dar o mamar. E daí eu comecei a, tipo, nos casamentos ela ia cada vez menos. Entre making off e cerimônia eu dava o mamar. Era super estressante, porque eu sempre achei esse momento cerimônia... making off pra cerimônia é extremamente estressante. Você quer ficar o tempo, até o final, a noiva pondo o véu, e ao mesmo tempo você tem que estar lá pegando a noiva entrando. Então você não pode sair. Não, esse é o momento mais estressante. Assim, eu não estressante. fotografo casamento, mas tipo... E é um e momento só. Final. É horrível. Não tem como E você chega falhar. lá, não tem mais lugar pra estacionar na frente da igreja. É horrível. E se você fala que você é staff, eles Daí te que não dão tem lugar. lugar. Não, você tem que horrível. pegar e estacionar em qualquer lugar, você não pode perder. Esse momento Então você eu meio veja... que parei de tentar ser aquela pessoa que, eu sou fotógrafa, que vai com a noiva no carro, porque depois você vai me ferrar. Então eu saio meia hora antes da noiva sair. Porque daí eu chego, eu tenho vaga, eu testo e tal. Só que além dessa meia hora, eu tinha que cronometrar 20 minutos de dar mamar. Então, tipo, o estresse era o dobro. E eu precisava explicar isso pra noiva. E isso me... o que a noiva vai pensar? É o dia do casamento dela. Eu vou ter que falar pra ela que eu vou comer 20 minutos do making off dela. Eu vou ter que começar o making off dela antes. Ela vai ter que se arrumar antes. Porque 20 minutos é meu e da minha filha ali no meio do dia mais importante da vida dela. Será que ela vai entender isso? Tipo, meu Deus. Então, enfim, tem esses momentos, assim. Aí... Nossa, eu jamais poderia fazer casamento. Era super estressante. E ainda por cima, eu não reclamo de nada. O Gui é um pai maravilhoso, mas ele chegava muito estressado. Então eu tinha que lidar com o meu estresse e o estresse dele ali trazendo a Lara. Dela, né? Tipo, poxa, você tá trabalhando, tem que trazer a Lara aqui e ela tá chorando um monte, que dói. Eu tive que acordar ela pra trazer aquilo. Finalmente ela tinha acalmado e era o teu horário, porque eu tinha o meu horário, não podia ser qualquer horário. Era entre o making off e não era o horário da Lara, não era o horário de ninguém, era só o meu horário. Então, tipo, zoava com toda a logística da casa. E daí, claro que ele tava puto da cara, nem me olhava na cara direito. Enfim, daí... Tem uma ótima profissão, né? Nossa, mães, por favor, seja fotógrafa. De casamento. Aí no meio da festa, dava o horário da gente comer, daí eu era a última a comer, a minha prioridade era encontrar a Lara no estacionamento na segunda ida dela lá pra dar mamar. Na festa ela tomava mamar congelado, descongelado. Porque daí chega, né? 4 da manhã fazer o Guilherme lá, daí já era demais. E assim foi. Aí o ensaio eu nunca levei, sempre levei no começo. E a salvação foi os ensaios, os leites congelados. Que?
calma aí, eu não sou boa de céu. É. Aí. Depoimento emocionante de Nina. Foi do muito vôlei. emocionante. Emocionante. Respira, Nina. Tudo isso E não pra uma só pessoa isso. Depois te perguntar, mas você usa Você acha que lente ser tal? bem Você sucedido- usa Canon Nikon? Mas Não, você acha tal? Não é isso Quem aí. diz que assim, a pessoa, Vai lá, bem, vai lá. a pessoa bem sucedida. Momento verdade. Momento verdade, a pessoa bem sucedida não é por acaso, né? Não. Tipo, além de ter talento, não, a pessoa tem que ter um tino comercial, tem que fazer, olha, coragem, tem que ter uma certa frieza, tipo, Tem. e tem É que de ter, saber tipo, e tem separar, que ter né? a vocação pra aquilo também. Ó, eu podia fazer um curso com você dessa parte. De verdade. Porque pra mim me falta essa... Não, e é muito louco, assim, de certa forma, como somos mães, fotógrafos que trabalhamos em casa, tem esse quê da responsabilidade, de certa forma, um pouco mais avulso ali, sabe? Do que uma profissão que você tenha que sair de casa, bater teu cartão às 8 da manhã, você vai até às 6 da tarde e teu trabalho ficou ali. O nosso trabalho, ele tá dentro de todo o movimento de vida, né? Então você, casa, né? Então tu tem que Nossa, saber eu separar, por exemplo, acordo. como a Nina fez, assim, de A partir ter... do momento que você deixa de estar fotógrafo para ser fotógrafo, é samurai, cara. É tipo o caminho da sua vida, entendeu? Não, e não é só isso. Às vezes, por exemplo, você pode estar com seu filho numa hora comercial, mas daí, tipo, domingo, às 6, 7 da manhã, você tá acordado editando e fazendo, né? E aí que tá, daí você não tem mais horário. Eu sinto isso na minha vida, mas eu não tenho problema com isso porque eu já não sou como você. Então, eu falo assim, pra mim não tem profissional e pessoal. Pra mim é tudo pessoal. Trabalho pessoal, tudo eu me envolvo, eu já sou assim. Mas eu também trabalho, por exemplo, eu fico com as crianças, sabe? Sexta tarde é um horário que eles amam sair da escola e é um horário que é um dia que a gente almoça em algum lugar e fica tranquilo. Só que daí eu não tenho também sábado e domingo. Se eu tiver que... Então não tem mais horário, não tem dia de semana, final de semana, isso que... É o estilo de vida. É o estilo de vida, é um estilo de vida Sim. que eu acho muito bom, de verdade, eu acho maravilhoso, porque daí você pode fazer isso, né? Você pode ficar com o teu filho, você não precisa sair às 8 da manhã, voltar às 6 da tarde, aquela coisa. Sim. Que isso eu acho que deve ser muito doído, de Eu verdade. acho que o que seria doído é, tipo, ter 4 meses ou 6 meses que seja e você ter que pôr na escolinha. Sim. Sim, Eu acho que isso é a vida novamente das mães, volta o entendeu? privilégio, Volta né? as Volta Eu o também privilégio. acho. Então é melhor, tudo bem, minha filha, hoje ela tá saindo lá porque ela tem que mamar e daí todo mundo tem que fazer esse esforço. Cara, qual é o problema de todo mundo fazer esse esforço? Ela faz, o teu marido faz, tal, mas amanhã você tá lá o dia inteiro de uma terça-feira em casa com ela, editando ela no teu, né? Eu uma acho troca. maravilhoso, assim, pra mãe de verdade, acho... E algumas soluções que a gente, por viajar, a gente tirou, foi de algumas levar junto, de fazer, tipo, loucura, assim. Eu tava viajando, tava em um país, daí ela teve um febrão, assim, e minha sogra, que me perdoe, mas vó dramatiza um pouco mais. Ai, ela tá com febre, não sei o quê. E eu trabalhando, e daí minha cabeça já tava totalmente fora do casamento, já tava aqui, né, nela. E a gente chegou realmente, ela tava com uma febre muito alta. Eu cheguei, minha sogra foi nos pegar no aeroporto, eu fui direto pro hospital com a Clara, tava com uma infecção. E também um pouco era o emocional, assim, de lidar. Daí a gente foi pro Rio de Janeiro fazer um casamento já logo em sequência, de chegar com ela. E eu comprei uma passagem na hora pra ela. E escrevi, a gente literalmente, tipo, a gente escreveu no Facebook se algum amigo com filho poderia ficar com a nossa filha no período de 8 horas do casamento. Porque a gente precisava levar ela, porque ela estava doente, era uma situação e eu não podia não deixar de ir. Então acho que essa foi uma das maiores loucuras. Só que a gente encontrou pessoas boas, Dani, foi muito foda, ela ficou com a Clara, assim, sabe, mandava foto lá no Rio. Eu não conhecia ela, meu marido tinha visto o marido dela uma vez em um evento. Claro, hoje a gente é amigo, troca ideia, tudo, mas assim, eu tive que entregar a minha filha pra uma pessoa que eu mal conhecia, mas que se doou pra minha filha naquele dia,
por um ato de loucura. Eu precisava estar com ela precisava estar comigo, mas eu precisava fazer o casamento, assim, sabe? Então, o problema de ser fotógrafo de casamento e de partos, de certa forma, a gente estava conversando sobre isso esses dias, que a tua vida, ela tá comprometida naquela data. Único. É um momento único, e é uma acabou. coisa muito importante a tua vida, para aquelas pessoas. E ela é programada de acordo com os casamentos que vão surgindo. Então, você nunca sabe, eu nunca sei onde eu vou estar. Eu nunca sei. E pra aquela pessoa, se você falhar, vai ser uma coisa seríssima. Não, porque é um único dia, assim. Sim. O parto também, é o nascimento. Então, a nossa vida é meio maluca nesse ponto, porque a gente nunca sabe onde a gente vai estar e aonde, e horário, e nada. Então, essa programação... Não tem uma programação, né? Mas uma coisa que a gente, todos os anos, não para compensar, mas para ter um momento de família, a gente fecha a agenda no dia 20 de dezembro, até o dia 20 de janeiro, mais ou menos, e a gente faz uma viagem de família. Isso tem uns 5 anos que a gente faz isso com a Clara, vamos juntos, e a gente tenta hoje fazer em lugares que talvez ela não queira agora, mas que eu sei que ela vai ter uma lembrança boa no futuro e vai ter aprendido várias coisas hoje, assim, desde, sei lá, subir um vulcão ou ir viajar, se enfiar dentro de um carro por quase 30 dias, sem rumo, comendo miojo na estrada, e ver que é legal, assim, sabe? Que tá tudo bem e que a vida pode ser simples e a gente aprender, sabe? Essas pequenas descobertas, assim, eu acho que é isso que eu quero trazer, sabe? Acho que é um pouco também do devolver o que a fotografia nos deu, assim, sabe? A gente precisa dar um pouco disso pra ela também, esses momentos, né? É isso aí. E aí, como é que é partos com aquilo? É muito louco isso. Eu parto demanda pra meio que cacete. não tô fazendo eu quero mais, eu não repeti. fotografia de parto natural, por enquanto, né? Mas... Com ele tão Pablo, pequeno. tem mais aí? Cara, Você aquece um pouquinho? Deixa eu pegar aqui. Condições, cara. Como é que eu vou ficar? Sair de madrugada, deixar ele sem mamar. Ele não mama que nem outro lugar que não seja meu peito. Sim. Impressionante esse piá. E vou ficar lá 18 horas fora, meu peito explodindo, entendeu? Não tem condições, cara. Agora você não tá fazendo parto natural. Obrigada, Não. Pablo. Estou fazendo cesáreas. Você e o marido dos meus. E eu tenho um negócio, vou aproveitar fazendo depois do nosso vídeo. Chama Vida Pagar Pederneiras. Ele tá filmando ainda. Eu nunca sei quando ele Não, para de ele filmar tá e quando filmando. ele... Toda hora. Agora, aqui, tipo, sério. Produção, aqui não tem. Não, mas sério, um monte de gente perguntou assim, quando eu fiz o nascimento da minha sobrinha, era assim, ai, mas e você se emocionou? Ai, mas não sei o quê. Cara, às vezes eu tenho que dar Abre esse resposta coração, que Pablo. as pessoas não querem ouvir. Tipo, não, eu entrei num foco, assim, de tipo, não posso vacilar aqui, entendeu? Não é minha sobrinha, não é nada, tipo, eu tava assim, era missão e só missão, tipo, sabe? Não dá pra você, se você se emociona, você faz cagada. Será? E pra mim, funciona assim, entendeu? Mas foi o primeiro parto da tua vida? Foi. E o único até agora? So far, E é uma coisa que eu não vou fazer, porque, tipo, não é o meu, era, tipo assim, era minha sobrinha, Sim, era um negócio mas fazia diferente. sentido pra você aquele ali, né? Então, eu agora, na minha cabeça tá assim, até que eu mude de ideia e decida voltar a fotografar partos como era antes, por hora eu vou fotografar partos de pessoas que realmente fazem sentido. Que fazem sentido eu estar lá naquele momento, entendeu? Então, a princípio, é isso, pessoal, tá? Se você for recusada porque você não faz Não sentido. faz muito sentido na minha vida, não. Se ela não responde seu e-mail, você já sabe. Contou uma história comovente, eu gostei de você. Ótimo, a possibilidade é grande. Não, mentira, gente. É muito atriz. Mas assim, essa questão de se emocionar em parto, eu sempre me emociono em parto. Ai, não, em casamento. Gente, eu me emociono Sempre muito me em emociono. casamento. Eu Mas só e ainda, às mas vezes até Eu me hoje. emociono nos ensaios. E às vezes eu me emociono a ponto que tô chorando ali. Ai, esqueci de fotografar. Não, e assim, né? Tipo, você Era não esse o enxerga. meu medo. Você tá chorando, tipo. Era exatamente isso. E atrapalha. O nascimento, assim, nunca esqueci. Mas assim, sei lá, às vezes aquele momento pós-parto fofo. Você tá querendo apreciar. Sim. né? Você É, tá aquele querendo Mas- momento ver. pós-parto fofo, que a Mano. mãe tá ali. Aí eu fico assim, ó, ai, que lindo.
Uma pergunta pra vocês agora, depois que vocês se Não, mas tornaram mães. eu com mulheres, por exemplo, com mulheres, eu comecei a fotografar mulheres porque eu tava muito criança. Eu nunca quis fotografar família. Eu sempre quis documentário e tal. E eu tava fotografando família, era aquela coisa muito fofinha. Tipo, que não era a minha praia. E eu comecei a fotografar mulheres, assim, com uma pegada mais, né, sensual e tal, porque eu estava até faltando isso na minha vida. Mas assim, daí o que acontece? As pessoas veem as mulheres que elas querem nesse momento, né, fazer, tipo, fotos. Eu me separei, eu tô me sentindo péssimo, ou então eu melhorei e tal, então eu tô num momento único. E assim, daí é uma terapia. E eu também, eu super me envolvo. E eu assim, me conecto tanto, porque daí tem aquele momento, né? Porque, na verdade, é o oposto um pouco diferente de casamento, porque é só eu e a pessoa. Então, a pessoa chega pra mim, eu tô meio que com o poder, digamos, né? Porque eu vou fotografar. Então, eu chego bem humilde, sempre, tipo, não chego, sabe? Super arrumada e coisas assim. Segura, ok? Mas sempre tem... isso tá acontecendo na minha vida e tal, então esse momento e tal. Então, eu, por exemplo, eu me apego às pessoas que eu fotografo. Se eu não venho falar mal de alguém que eu já fotografei na minha vida. Sabe? Tipo, essa pessoa é minha amiga. Tipo, não venha falar. Eu me apego e assim, eu também, pra mim é tudo pessoal ali. Eu já fico... já ouço a história, já dou assim, palpite. Vamos parar aqui, o negócio que era pra durar 1 hora, acaba durando 3. Não, e assim, a minha fotografia é muito diferente quando eu consigo me conectar com essas pessoas e choro junto. A minha junto. Também! E cara, fica muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Quando não rola conexão... Eu também acho isso. Fica uma coisa muito protocolar, assim, sabe? Não, tipo, e aí, como e é retrato. E retrato de uma pessoa, tipo, tipo, como você tá ali no momento, ele exige, tipo, ela é uma entrega da pessoa e é uma capacidade tua também de extrair isso da pessoa no retrato. Sim. Porque você também tá com poucas pessoas num momento especial dela. Nossa, total. Então, se você se conecta, realmente é diferente. Porque você consegue extrair alguma coisa que é única daquela pessoa. Eu fico à vontade pra ser eu. E isso pra mim é extremamente importante. Eu preciso estar com pessoas que me deixem à vontade pra ser eu. Porque, cara, se... Ai, que lindo, Paca! Mas é muito louco isso, porque assim, agora eu trago a minha parte de ter sido fotografada pela Marcinha, num momento muito, de certa forma, diferente da minha vida. Não foi num momento, talvez, de alegria. A Marcinha sabe do que eu tô falando, assim, porque geralmente a gente fotografa um casamento, um parto, uma celebração de algo. E a Marcinha me fotografou com a minha mãe com Alzheimer. Então, pra gente fazer uma lembrança de resgate de família, de resgate de memória, assim. E tudo começou por conta da tatuagem, que a Marcinha foi até o estúdio de tatuagem fotografar eu fazendo a tatuagem e entender todo esse meu processo de homenagem e disso estar gravado aqui na pele, todo esse movimento de como mudou a minha vida também depois do Alzheimer da minha mãe, da doença da minha mãe, e de me ver mãe da minha mãe, das coisas mudarem, né? Porque é muito difícil quando acontece esse tipo de coisa, principalmente minha mãe, que é muito jovem, que ela tem 60 anos apenas, era uma doença que eu não esperava, de como mexeu comigo, assim, isso me abalou e isso também me fechou, vamos dizer, logo na minha saída, que eu tinha saído do armário, veio essa questão da doença e isso me fechou de certa forma. E eu fui aprendendo a lidar com isso. E depois do ensaio, a Marcinha me pediu algumas coisas, assim, que eu nunca tinha feito com a minha mãe. De colocar cabeça com cabeça, assim, sabe? Coisas que às vezes eu peço, sabe? Sim. Então, de colocar cabeça com cabeça, me conectar com a minha mãe. E eu lembro que ela pediu pra gente dançar, assim, sabe? E aquilo pra mim foi único. E aquele momento, ele tá registrado numa foto, aquela foto é estática. Mas o momento é muito louco, assim. O que ela teve a sensibilidade de pedir pra gente poder se envolver como mãe e filha, sabe? Num momento, de certa forma, que não era de alegria, mas ela fez ele, sabe? Porque eu sei que eu vou olhar essas fotos daqui muito tempo e vou ter essa lembrança. Poxa, a minha mãe estava ali, enquanto ela estava ali ainda, enquanto aquele corpo dizia coisas, ela me olhava e ela me reconhecia, porque eu sei que o Alzheimer
pode chegar ela não me reconhecer mais em diversas fases, assim. Então, E essa foi é muito a importante. mágica, né? Tipo, eu acho que é isso que faz o retrato, porque daí todo mundo aqui é retrato, né? Que faz ser tão especial, né? Porque o ser humano, assim, ele é muito rico, é infinito, né? É muito rico. Quanto você pode trabalhar, né? Essa conexão, tipo, é por isso que é tão bom fazer retrato, assim, que eu acho, assim, nada melhor dentro da fotografia, mas é que eu, né? Claro que tem pessoas que fotografam outras coisas maravilhosamente bem, mas, tipo, é o ser humano, né? É, tipo, um parto, aquele momento único, aquele momento que você tá ali só com aquelas pessoas, né? E é muito louco, assim, como a minha fotografia mudou por conta da doença da minha mãe. De certa forma, eu me conecto muito mais com essas histórias de avós e de pais e filhas. E tem uma história que aconteceu recentemente que mexe ainda muito comigo. Foi num casamento no interior de São Paulo. E a gente sempre busca personagens, assim. A gente tenta sempre pegar um personagem pra, sabe, tirar esse fio condutor de casamento tradicional, sabe? Making off, cerimônia e festa. Então eu peguei a personagem que era a avó, e a avó tinha Alzheimer. E ali eu já tinha essa proximidade com a mãe dela, que eu comentei. Eu falei, puxa, minha mãe também tem Alzheimer e tal. E a gente ficou um pouco próxima, e no dia do casamento, eu comecei a fotografar esse casamento 2 dias antes, e no dia do casamento ela ia fazer o próprio buquê, e a avó ia ficar pra fora. E daí entra todos esses papos, né? Da gente intervir em algumas coisas e não intervir. E nesse momento eu intervi porque eu senti que eu podia intervir e pedi. Elas iam deixar a avó tomando sol. E eu falei, leva a avó junto lá dentro e tal. Talvez ela se sinta bem, né? De estar ali participando desse momento com vocês. E a avó foi. E colocaram... E eu perguntei se a avó gostava de música. Porque tava um silêncio, assim. E ela respondeu que sim, e colocaram Julio Iglesias pra avó ouvir. E a avó, ela não tinha muita expressão, porque ela já era mais de idade, já estava no estágio bem avançado do Alzheimer. E começou a tocar Julio Iglesias, ela começou a cantar e chorar. E aquilo, assim, pra mim, eu não sabia se eu fotografava, se eu chorava junto, abraçava. Ou se você filmava. o que eu fazia. E, assim, tinha um filmmaker junto e tal, e eu respirava, e eu comecei a fotografar e registrar aquele momento. Daí teve um momento que a emoção tomou conta de todo mundo, eu tive que sair pra me recompor, assim, porque já veio minha mãe, já veio muitas coisas que pode ser. E foi muito louco, assim, porque aonde eu quero chegar nesse círculo, assim, que ali naquele momento da música ela voltou a ser ela. E eu vejo muito isso da minha mãe, quando ela me olha, quando ela me vê, quando ela vê os filhos, ela volta a ser ela também. Então é muito louco, assim, esses pequenos fragmentos que a gente pode trazer, sabe? Então, isso é história, é histórico, aquilo vai ficar marcado, saca? Então é muito forte isso pra mim ainda, assim, sabe? Então a minha fotografia, de certa forma, mudou por conta da doença, o nosso estado de espírito, você, de certa forma, sendo mãe, teu olhar talvez seja mais compadecido, assim, por esse tipo de relação do que era antes. Então a gente vai mudando, a gente é meio camaleão, saca? O jeito como a gente observa os pais vendo as filhas casarem mudou. Porque eles passam um filminho na cabeça deles de tudo o que aconteceu. Então o olhar deles é imperdível. E era uma coisa que eu perdia antes. E é imperdível. O jeito que eles olham uma filha se pôr o vestido e eles não querem. E ao mesmo tempo esse negócio do intervir ou não intervir, que a gente tem medo, mas eles ficam todos arredio porque tem um fotógrafo, um cinegrafista, uma maquiadora, e eles não vão. E eu sinto que é hora de pedir pra ir. Eu acho que eu também acho. Hoje em dia eu acredito que um dos segredos, assim, pra gente que é fotógrafo de retrato é intervir, porque a pessoa, às vezes ela não sabe entregar, e se você souber guiar a pessoa, ela vai. Porque a pessoa, às vezes, né, ela não te conhece, mas se você fizer aquilo. E se você chegar e falar assim, faz isso, não você é. só tem que pedir pra ir. Guiar, pra segurar na mão e Tem deixa. um Simples, caso no calendário, e a vida não é fácil. Mas, não, é sério, nesse último calendário, o mês de outubro lá, tem uma foto de um casal, né? Então as pessoas falam assim, nossa, casal querido. É que assim, foi uma matéria que eu fiz que era sobre o Outubro Rosa, né? E aí sempre são aquelas coisas, outubro rosa, todo mundo deixa tudo rosa e tal. Eu achei uma puta babaquice, porque assim,
foge do objetivo do que é o Outubro Rosa, né? Tipo, as pessoas, as empresas principalmente, não, vou deixar tudo rosa aqui e vai ficar tudo lindo, como se fosse mudar alguma coisa. E aí eu falei, não, eu quero, eram 4 pessoas, né? 4 mulheres. O quadrado do foco tá num lugar esquisito. Então bota na minha cara. Assim, mas não tá focando. Põe o dedinho não na tá cara nesse dele. lugar. Aí, foi. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou então iluminar essas pessoas com uma luz rosa. Então, tipo, essa era a minha primeira... E o fundo vai ser preto. Vamos usar um fundo rosa. Tipo, não é isso que eu quero fazer. Quero, tipo, elas fiquem iluminadas com a luz rosa. Aí, beleza, foi a primeira coisa. Aí veio uma pessoa, veio outra, tal. E o último casal que eu fotografei foi um casal super novo, super bonito, assim, e tal. E eles tinham programado uma lua de mel e tiveram que adiar por causa da doença. A mulher tava com uma criança pequena, tipo, ainda nova e tal. E aí vem esses momentos. Tipo, quando chegaram lá, eu sabia que ela ia morrer. Não sei como. Tipo, eu falei, cara, essa mulher vai morrer, que merda. Tipo, eu tinha certeza. Não sei, não vi nada, não sei. E aí eu falei, puta merda. E eu fiquei muito tocado pelo jeito que o cara, né, o marido dela, cuidava dela, assim, sabe? Porque é muito comum nos casos de câncer de mama, mas qualquer tipo de câncer, do cara sair, né? Tipo, às vezes a mulher entra numa paranoia, o cara desiste, o cara, sabe? Sei lá, os casais se rompem. Isso é uma coisa muito comum. Tipo, eu aprendi nesse trabalho. E ele não, tipo, cara, ele super... E ele era um cara forte, assim, sabe? Tipo, ele é fisicamente forte, assim. Então ele, tipo, nossa, ele cuidava dela. Então eu falei, porra, que legal isso, né? E aí era o contraste com ela, porque ela tava super magra. Ela tava, tipo, você via que ela era uma pessoa linda, assim, ela tava super magra, com cortes. Aí eu falei, cara, ela vai morrer, cara. Tipo, eu tenho que fazer isso aqui, tipo, único. Tem que ser, tipo, a foto. Aí eu peguei e foi meio direto. Falei, cara, vocês tiram a roupa. Vocês tiram a camisa. Porque estava de armadura, né? Tipo, ela estava de armadura. Ela estava com uma roupa, tipo, pra disfarçar o negócio. Ela estava com o negócio do cabelo pra disfarçar também. E ele, tipo, só ele, a gente primeiro tinha feito assim, né? Tipo, ele tirar e não funcionou, sabe? Porque daí aumentava o contraste. Ele era muito forte fisicamente, assim. Então, tipo, não ficava legal. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, até onde que vai nessa coisa de você intervir ou não na fotografia? Cara, não existe receita, cara. Não existe fórmula. É um feeling que você tem que ter ali no momento e você desenvolver as habilidades de como você vai chegar nessa pessoa. Às vezes você pode falar, uma vez eu conheci um fotógrafo, assim, né, tipo, muito foda e tal, e ele falou assim, basicamente tem 2 tipos de fotógrafos, ele me falou. Tem o cara que é o hipnotizador de cobra, e tem o cara que é super carismático, tá, todo mundo faz o que ele quer, né? E ele falou, você é do primeiro, tipo, a mesma coisa que ele era, né? Você fala assim, nossa, o cara chegou e falou assim e tal, e aí a pessoa vai lá e faz, né? Não sei porquê, mas às vezes é pela, sei lá, pela confiança, não sei. E eles, tipo, não pensaram 2 vezes, assim, tipo, nossa, ela tava super frágil, com corte, sabe? Tipo, ela tinha extraído mama, não sei, tava bem frágil. E aí ele pegou e abraçou ela, né? Que é aquela foto que tá no calendário e tal. Então, tipo, pra mim ali foi assim, puta, aqui foi um retrato, sabe? Tipo, aqui foi realmente a arte de você fazer um retrato. Tipo, você analisar o contexto, a situação, e em pouco tempo você criar uma conexão com aquela pessoa, né? E aí vem a questão artística, técnica, blá 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 blá. Mas, tipo, essa primeira parte é o... Puta, cara, isso aí... às vezes, eu sempre digo, tem algumas profissões que com menos de 30, 40 anos não dá pra exercer. Tipo, psicólogo tinha que ser uma. Eu não consigo, sabe? Tipo, às vezes eu vejo e falo assim, meu Deus, cara, se você não teve uma perda, né? Tipo, um luto, se você não teve um nascimento, se você... Não dá pra você exercer essa profissão. E acho que o retratista é a mesma coisa. Tipo, meio que ele vai ficando mais velho, ele vai vivenciando mais coisas. Sim, vai ficando melhor. É isso que você falou. Eu enxerguei diferente aquele momento, entendeu? Tipo, você fala, o olhar dos pais, agora pra mim significa outra coisa. Você vai ressignificando as coisas de quando você era mais novo e você não tinha passado por aquele caminho, né? Então, tipo, isso é uma coisa muito foda. Mas já fazia retrato antes. Sim. Não que por não ser mãe, mas você ou vai não, envelhecendo e vai incrementando. Você não faça, tipo, mas você tem um sentimento, uma bagagem a sua paleta ali diferente. de referenciais vai aumentando, Aumenta, né? nossa. E você vai ficando
maior, vai ficando melhor o que você tá fazendo. Mas começa sem saber o que tá fazendo mesmo. Você não sabe, exatamente. Porque o retrato, acho que ele Porque é aquele retrato técnico, né? Porque você falou, chega lá a pessoa que quer fazer um ensaio por causa disso, daquilo, tudo bem, beleza, é um tipo de coisa. Ela já tem algumas ideias na cabeça, etc. Mesmo quando você sai, eu acredito, assim, que eu gosto muito do retrato de rua. Acho que todo mundo que faz retrato tinha que fazer esse exercício, assim, de chegar nas pessoas que você não conhece e pegar a pessoa. Eu sou aquelas pessoas que acreditam nisso, assim, sou meio purista nessas coisas. Porque eu acho que te dá essa coisa de não é alguém que te contratou, é alguém que tá na rua, tipo, você tá caminhando, então você chega, posso fazer o teu retrato? Tipo, esse fundo não tá bom, vem aqui e tal, sabe? Então eu acho que esse exercício constante, assim, não precisa fazer isso todo dia, tem gente que fala que tem que fazer todo dia, mas fazer... você começa sem saber o que fazer. Você começa, a pessoa tá lá, tipo, a 50 quilômetros, você vai lá e, tipo, até porque você vai aumentando a tua bagagem técnica também, que é necessário pra hora quando acontece uma situação, tipo, super foda. Não, e uma coisa é ter uma telefoto, outra coisa é você chegar perto da pessoa. Então, eu quando comecei a fotografar, eu sempre fiz retratos, só que eu não conseguia chegar perto das pessoas. Eu não sou uma pessoa super extrovertida. Então, eu fui chegando perto. Hoje eu fotografo bem perto, hoje eu não tenho a menor dificuldade de chegar pra qualquer pessoa em qualquer lugar, e não tenho também dificuldade de receber um não. Não pode me fotografar. Não tenho essa dificuldade, mas... O não você já tem. Mas foi um exercício constante de você chegar... Não, e esse exercício de você sair da telefoto pra chegar perto das pessoas é uma coisa interessante que acontece dentro de você. Porque não é só fora, não é só uma questão técnica de eu mudei de lente e mudei a minha postura, mudei a forma de fotografar. Você mudou como pessoa. Você conseguiu tirar certas couraças, assim, sabe, que te impediam de chegar perto das pessoas. Sim. E tipo, uma pessoa fala não pra você um dia, daqui um pouco raríssimas pessoas vão te falar não. Tipo, sabe Deus por quê? Né? Mas não sabe Deus por quê. Existe agora uma coisa em você, uma segurança, uma leveza, né? Uma confiança que a pessoa sente na hora que você... E um encantamento também, encantamento. sabe? Do tipo de você conseguir olhar nos olhos daquela pessoa e ela não e conseguir pedir dizer simplesmente... não. E ela talvez até tenha pensado em dizer não, ela não consegue dizer Mas não. é o que o cara me falou, do encantador de serpente. É isso. Você, por algum motivo, a pessoa faz o que se quer. Bom, eu acho que chegou a parte da sobremesa, né? Então temos uma sobremesa. Tem uma sobremesa. Gente, será meus peitos vazando. Meus peitos vazando, minhas coisas tudo molhada aqui, ó. E as mangas molhadas, no casaco molhado. Nossa, nunca fiquei com peitos tão grandes. É a melhor coisa, né, gente, quando você tá nessa... Tá doido? Então acho que não sei, cara. Acho que tá bom, né, gente? Duri Acho grande. que falamos bastante coisa foda. Acho que ficou, né? Aê, mulher. Acho que dá pra Feliz Dia da Mulher. Dia da Mulher é todo dia. Hoje eu li uma frase, cara, que eu achei muito sensacional. Que é assim, metade do mundo são mulheres. E a outra metade veio de mulheres. É nóis. É nóis, cara. A gente domina tudo. Se você gostou, clique em gostei. Ative o certo sininho. Vai no Instagram. Siga a Nina se você Siga a Marcinha também. Não, todo mundo, mas a Nina siga 2 vezes. Siga, porque ela tá muito mal com isso. Então, tipo, ela tá sofrendo. Hashtag chateada. Então, vamos lá, eu vou fazer pra cá. Acho que vamos falar com essa, pronto, vamos falar Oi. com essa. Ela tá rodando aí na GoPro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É a câmera do drone, ela tá super alta, e enfim, sigam todas elas, não só a Nina. Mas, enfim, considerações finais, meninas? Alguma coisa que vocês queiram falar? Tal? Diga pro Pablo que você gostou muito desse vídeo, que você quer que a gente repita. Sim. E venha mais vezes. E venha conhecer o banheiro. Saia justa. Se você não tem namorado. Se você não tem namorado, tá, O Pablo também não tem namorado. Aqui o link do Tinder do Pablo. Eu nunca entrei no Tinder, nem sei como funciona. Eu também nunca entrei no Tinder. Vamos pra sobremesa e ficamos por aqui. Até mais. Tchau. Tchau. Era muito difícil no começo. Aí no meio também ficou difícil, porque daí tipo, eu fiquei com vinho, daí eu comecei a falar realmente o que eu sinto, daí eu não quero Ai, fudeu.
Misturou tudo.